Chegando, nós estamos começando a nossa live oficial 19h27, conforme prometido, pontual. O Instagram vai chamando vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar muito. Vou explicar para vocês. Olá, Ismael. Beleza, Luciano? Eu falei que era 19h27 pontual. Tô aí, Bonova, boa noite. Fala aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Rafa Hilkner. Olá, Jordana, Lídia, Heitor, beleza? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Vai me falando se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu estou fazendo uma live diferente. Eu estou aqui no Santa Teresa, estou aqui em BH, perto do horto do estádio aqui do Atlético Mineiro. Inclusive, se acontecer algum gol aí, vocês vão escutar comigo. Ô, Vinícius, beleza? Tudo bem? Ó, o Danilo aí. Legal, beleza pura. Isaquer Rodrigues. Boa noite, pessoal. Danilo do Pará, rapaz. Aí, o Brasil inteiro aqui. Que beleza, Edilene, Sabrina. Vem chegando, vamos chegando. Ó, ô Lucas, eu passei no seu Instagram hoje aí. Festeiro, sem engenheiro florestal, né? Não sei porque eu caí nele lá hoje. Não sei porquê. Ó o Diegão aí. Diegão, aluno do Consultor Ambiental Moderno, parceiro. Amigo, massa demais. Vem cá, Maiara. Vamos começando. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Vocês estão ouvindo legal aí, né? Me conta aí se tá tudo certo. Hoje eu tô fazendo uma live diferente, eu não tô em casa. Bahia, me fala de onde vocês são aí. Max, Megali, me fala de onde vocês estão falando. Sejam todos muito bem-vindos. Roraima, rapaz, eu conheço seu estado, rapaz. Que estado bonito, muito legal aí. Todos muito bem-vindos. Engenheiro de Minas, legal. Eu me formei, eu vou contar um pouco da minha história aqui. Hoje eu me formei na UFOP e tive muito pezinho lá na engenharia de Minas, geologia, né? No meu curso de ambiental lá. Ah, é seu aniversário, Lucas? Pô, parabéns pra você, cara. Felicidades. Que bacana, cara. Pô, que data legal. Bacana. Parabéns de verdade pra você. Felicidades, cara. Você pode contar quantos aninhos que você tá fazendo aí? Ou você tá escondendo? Ó, o Luciano tá falando do Alto Taquari, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul. Muito legal, cara. Campinas, também conheço Campinas. Engenharia Ambiental e Sanitária. Legal demais. Por acaso, Itabira, pertinho de BH. Legal, Sabrina. Por acaso vocês estão inscritos na AmbiWeek? Vocês me contam aí se vocês estão inscritos na AmbiWeek, se vocês conhecem esse meu workshop. Hoje eu vou explicar pra vocês. 27, tá novo pra caramba. É a idade dos roqueiros aí, né, cara? Que legal. Massa demais. 27 anos tá tranquilo. Ó, chegando mais gente aí. Vamos chegando. Então, assim, vocês estão inscritos na AmbiWeek? Vocês conhecem a AmbiWeek? Espero que vocês conheçam, né, esse workshop meu. Nós vamos conversar um pouco sobre ele hoje aí. Vou explicar para vocês, né, por que você deve assistir a AmbiWeek, se você ainda não assistiu. E para você que está assistindo a AmbiWeek, eu vou te dar mais um monte de dica aqui. Mais um monte mesmo de dica aqui agora, a partir de agora. Então assim, eu começo as lives, então sempre perguntando se a galera tá me ouvindo. Viçosa, que às vezes a galera não tá me ouvindo. Lucas Jonathan, beleza? Rodrigo Chaves, Viçosa, beleza pura. Vamos chegando aí, é o seguinte. Opa, oi. Legal. O Júnior tá falando que tá no meu workshop pronto para encarar esse mercado de consultoria. Com certeza, pode ficar pronto mesmo. O Lucas tá de Ingazeira, no interior de Pernambuco. Que bacana, cara. Muito legal falar pro Brasil inteiro aqui. Valadares eu vou muito aí, Yasmin. Esse calor da sua cidade aí. Oxi, vai ser bom, viu? Conheço muito Valadares, vou aí há muitos anos, atuo aí muito na Supran. A Supran que eu trabalho muito é a Supran de Governador Valadares, Supran Leste. O Igor Janotti, Emanuel Vitor, legal. Vamos chegando, vamos nos aconchegando, vamos passar sem muita delonga, né? Já esperei um tempo pra galera chegar aqui. Juazeiro da Bahia, que bacana. Eu sempre começo as lives, gente, explicando pra vocês. Eu tenho que usar umas colinhas aqui, porque eu não sou, já falei que eu não sou gênio, né? Então eu preciso de usar umas colinhas só pra eu ir me lembrando aqui. Primeiro de tudo que eu quero agradecer, 11 mil seguidores aqui no meu Instagram. A gente começou em setembro do ano passado e já estamos com 11 mil seguidores aí. Muitos consultores ambientais, né? Muitos consultores e muita gente
passando a estudar para ser consultor também. Eu fico muito feliz de ter muita gente aqui, né? Cada dia mais eu coloco pelo menos um conteúdo de valor aí por dia para vocês assistirem. Você pode entrar todo dia no meu Instagram, que por volta das 7, 8, no máximo 9 horas da manhã, todo dia tem um conteúdo novo de valor, conteúdo, né, para você entender sobre a consultoria ambiental. Eu faço alguns cortes dessas lives aqui para colocar material lá, mas tem muitos outros materiais aí quando eu vou no campo, né? A gente sempre tô pensando em... Eu fico, na verdade, martelando o dia inteiro pensando em conteúdo para fazer, para entregar para vocês aqui. E como toda live eu começo explicando um pouco, que, né, às vezes tem pessoas que chegaram aqui agora e não me conhecem, às vezes a maioria me conhece aí, mas eu sou Leandro Borges, né? Eu sou consultor ambiental, eu me formei pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2006 e desde 2006, né, lá em 2006 começou a minha saga para trabalhar no mercado, para atuar no mercado. E eu conhecia o mesmo caminho que a maioria de vocês conhecem aí, talvez, que é a CLT e a busca da carteira assinada, né? Então, logo que eu me formei, eu comecei a mandar currículo para um monte de empresa e, deve ter sido gol do Galo aí do Atlético. E até hoje eu não recebi de volta nenhum telefonema daqueles currículos que eu mandei. Eu fui lá naquela lojinha de xerox do lado da UFOP lá, imprimi os meus currículos, imprimi um e xeroquei os outros, porque eu não tinha grana. Comprei o papelzinho pardo e mandei para um monte de empresa aí. E eu brinco que eu não mudei nem meu número de telefone nesses últimos 12 anos esperando que uma empresa dessa me ligasse. Mas eu agradeço delas não terem me ligado. E aí foi quando a Camila Marcondes, a minha mulher, está entrando aí também, legal. Ela está lá em casa e hoje eu tô fora de casa fazendo essa live. E aí, graças a Deus essas empresas não me ligaram, porque aí eu fui conhecer o caminho da consultoria ambiental. Fala Vinícius, meu amigo, boa noite. E aí a Ângela Custódio também tá aí, ó o Gustavo, legal demais. E aí eu fui conhecer o caminho da consultoria ambiental e eu me apaixonei por isso. E eu já expliquei isso também na AmbiWeek. Empreendedorismo, ele não é uma coisa nata, você não nasce com essa veia empreendedora. Eu tive que desenvolver as minhas atitudes empreendedoras e desde 2006 eu tenho a minha empresa, mesmo antes de eu ter o CNPJ, que é aqueles números lá para ter o CNPJ, eu já tinha a cabeça de ser um empresário. Eu sempre trabalhei desde muito novo. Então, desde 2006, sem nunca trabalhar para nenhuma outra empresa, eu montei o meu escritório de consultoria ambiental. E desde então eu vivo 100% de consultoria. Eu vivo disso, isso é o que paga minhas contas. E isso foi em 2006, nós estamos em 2019. Ano após ano eu via principalmente lá pela UFOP e pelas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, que a minha história, provavelmente ela aconteceu com outras pessoas antes de mim, aconteceu comigo. E ela, ano após ano, depois de mim, as pessoas se formavam. Legal, o Paulo Biolo está falando que estava há pouco assistindo a segunda aula da AmbiWeek. Eu vou falar dessas aulas hoje aí, tá maravilhado com os ensinamentos. Obrigado, cara, obrigado de verdade. Na verdade, assim, você fica maravilhado com os ensinamentos e eu fico maravilhado de vocês estarem absorvendo isso para vocês. Porque eu estou explicando exatamente isso. A motivação que eu tive é que ano após ano, depois que eu formei, eu vi as pessoas sofrendo formando, estuda 4, 5 anos da vida, né? A gente tem uma vida curta, uma passagem curta aqui na Terra, estuda 4, 5 anos e o cara sai lá formado, com um monte de conhecimento teórico e o mercado não absorve essa pessoa para trabalhar na carteira assinada. O Valdair entrou aqui agora, já falou numa live passada aí que ele mandou mais de 200 currículos, né? E só depois de muito tempo que as coisas começaram a funcionar com ele. Então, assim, eu não esqueci a história do Valdair aí, meu. A gente tem muito contato. Na verdade, a gente vai criando proximidade com os seguidores, né, cara? Legal, ele trabalha numa outra empresa, trabalha com o setor de energia também, mas de energia mais solar hoje em dia. E aí é isso que eu estou explicando. Então, assim, se eu fosse esperar, né, a minha felicidade, terceirizar a minha felicidade, esperar alguma empresa de RH, alguma empresa grande de mineração analisar o meu currículo,
eu estaria esperando até hoje. E aí não existe só essa veia de arrumar emprego na carteira assinada. Existe a veia de trabalhar para você e prestar serviço. E como eu estou explicando aqui na AmbiWeek para vocês, esse caminho ele só é um pouco diferente, ele não é complicado, ele não é o mesmo caminho, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento e você desenvolver um pouquinho dessa veia empreendedora, porque você é o motor gerador das suas ações, né? Mas não é complicado, não é impossível, tanto que eu, sem experiência, sem grana, eu só tinha um computador, um trambolhão, um computador, um PC, e a gente tinha uma câmera fotográfica na época, nem GPS a gente tinha, e a gente montou a nossa empresa e foi atuar no mercado, e aí botar o time em campo. Tem que colocar o time em campo. Eu também tinha insegurança, tinha medo de errar, tinha um monte de coisa, mas eu não pensei duas vezes em... Ou era eu voltar para minha terra natal e ficar lá sendo dependente dos meus pais, ou eu andava com as minhas próprias pernas, e foi aí que a gente saiu de Ouro Preto, mudou para Belo Horizonte com uma outorga subterrânea. A gente conseguiu essa outorga subterrânea depois que a gente pôs a boca no trombone, sem ter CNPJ, sem ter escritório físico. A gente começou a falar que a gente prestava serviço. E um tio de um colega de nós, que começou a trabalhar na MLT com a gente, que é o Thiago, a minha empresa chama MLT, Matheus, Leandro e Thiago, né? E aí o tio do Thiago, ele indicou a gente para a gente pegar essa primeira outorga. Essa primeira outorga subterrânea que nós pegamos, na verdade a gente pegou uma outorga subterrânea e a gente não poderia ser responsável técnico por essa outorga, né? E aí a gente começou a fazer o primeiro trabalho e a gente desenvolveu a primeira parceria, que é o que eu mostro para vocês aqui hoje na AmbiWeek. A gente fez a nossa primeira parceria, a gente pegou um profissional que fazia o trabalho que a gente não fazia, ele desenvolveu esse trabalho, foi responsável técnico por parte do processo, e a gente foi o responsável técnico, não foi responsável técnico, a gente foi responsável pelo processo, junto ao cliente, junto ao órgão ambiental e junto a esse parceiro. Então a gente ligava os pontos, a gente foi o motor propulsor desse processo de outorga e não simplesmente passamos esse processo de outorga subterrânea para um profissional, porque o cliente é o nosso maior ativo. Então, se você tem cliente, ou se você tem um prospecto, né, de cliente, não passe esse cliente não passe o seu cliente para outra empresa ou para outra pessoa assim tão de graça, tá? Vou responder algumas perguntas aqui. A Jordana está perguntando o meu ponto de vista a respeito de concurso público na área ambiental. Eu, para te falar muito sinceramente, assim, eu não sei te falar, porque eu nunca, né? Eu desde 2006 eu atuo como consultor, vivo 100% disso, e eu até passei num concurso. Eu passei no concurso aqui da Fundação Estadual de Meio Ambiente, mas eu fiz o concurso em 2006, fui chamado em 2008, mas eu já tinha minha empresa, já tinha 2 anos, e aí eu agradeci o cargo e fiquei com a minha empresa. Eu não sei te falar assim sobre o que tem hoje de concurso, o que tem de concurso na área ambiental. Não sei mesmo, assim, não é um meio que eu atuo muito, entendeu? A gente fica muito ocupado com a parte da consultoria e não sei mesmo, assim, sinceramente não sei nem te opinar, para te falar a verdade. Eu indico as pessoas a serem empreendedores porque você consegue ter ganhos assimétricos, né? Você consegue ganhar 50 mil num trabalho, 30 mil, 20 mil, 5 mil, 10 mil, vai depender do seu esforço. O Vinícius está me perguntando, acho que você já me perguntou isso de GPS, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Na sexta-feira agora, às 14 horas, eu tenho uma reunião com a Garmin, aqui de Belo Horizonte. Eu estou para fechar uma parceria, eu não sei se vai dar certo essa parceria. E se eu fechar essa parceria com a Garmin, eu vou saber indicar para vocês os GPS que são melhores do mercado. Hoje eu vou te explicar o seguinte, eu indico a Garmin independente dessa parceria, e se você precisar de um GPS, veja o seguinte hoje, se ele é colorido, se ele é touchscreen e se ele funciona bem em mata fechada. Acho que esses são os 3 quesitos para você esses são os 3 quesitos para você ter um bom GPS. Funcionar a cores,
ele funcionar a cor, ser touch e funcionar em área de mata e ter facilidade para baixar mapa, subir dado, descer dado. Então eu indico se você for fazer isso, tá? O Jonathan está perguntando se eu conheço gestores ambientais que atuam na consultoria ambiental. A gestão ambiental é um curso que eu não tenho muito perto de mim, mas o que eu explico aqui no meu curso, na AmbiWeek, no meu curso, é o seguinte: você pode. O gestor que eu chamo não é o gestor ambiental de graduação. Você pode ser gestor de qualquer processo, viu, Lucas? Então, assim, você como gestor ambiental pode atuar como consultor sem o menor problema, se você for o cara que liga os pontos entre o seu cliente, entre a demanda, entre os seus parceiros, e algumas coisas você vai poder assinar como gestor, outras coisas você vai ter que terceirizar. Então, não se preocupa com isso, não. Você, Lucas, e os gestores ambientais que estão me ouvindo aqui, podem atuar na consultoria ambiental sem o menor problema. Pode ficar tranquilinho aí, que mesmo se você... Quando eu comecei a atuar como engenheiro ambiental e consultor ambiental, não tinham muitos engenheiros ambientais que atuavam, né? E não por isso eu não quis fazer e seguir a carreira. Hoje as pessoas praticamente se espelham na gente aí, que começamos primeiro e batemos cabeça. Eu sou da primeira turma de engenharia ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. O Vinícius está me perguntando se engenheiro ambiental e sanitarista não pode assinar uma outorga. Pode assinar outorga. Eu acho que você tem que ver lá principalmente com o seu conselho de classe, que é o CREA, que é o mesmo do meu. A gente não pode assinar outorga subterrânea. Outorga subterrânea, ela tem a ver com lençol freático, e aí é geólogo ou engenheiro de minas, tá? Porque tem a ver com rebaixamento de lençol, tem estudos aí. Na minha graduação, eu até fiz hidrogeologia, fiz um monte de disciplina da geologia, mas eu não me atrevo a fazer uma outorga subterrânea porque trabalho com lençol freático é uma coisa muito séria, né? Então eu não me arrisco a entrar nessa seara, tá? Então, Lucas, espero ter respondido a sua pergunta. Superficial de lançamento pode, o Gustavo está falando aí, exatamente, o Gustavo está falando, a gente pode assinar outorga superficial e de lançamento de efluente, sim, só não pode subterrânea. O Vinícius Feitos está me perguntando qual o capital inicial para abertura de uma empresa de consultoria ambiental. Vinícius Feitosa, formando em ciências biológicas. Vinícius, eu vou falar para você o seguinte, eu comecei a minha empresa de consultoria ambiental com R$0. Por quê? Eu já tinha um computador quando eu me formei, uma câmera, a gente foi trabalhar em home office. Eu não indico para você alugar um escritório lá na Zona Sul, caro pra caramba e tudo mais. Eu indico você começar na sua casa, não se preocupe, porque você vai diminuir gasto. Você não precisa ter um CNPJ para começar, você pode ir na prefeitura do seu município e olhar, você vai olhar apenas como é que vai ser a tributação de como você vai pagar a sua nota avulsa para a prestação de serviço. No início, você vai emitir nota avulsa, e aí pode ser que ela tenha uma tributação até mais alta que de empresa com a pessoa jurídica. Mas isso aí você vai resolvendo esse problema com o tempo, tá? Você então não precisa de nenhum real para abrir a sua consultoria. Se você tiver hoje, provavelmente você está me assistindo aí de um celular ou de um laptop. Eu te garanto que os dois você vai ter. Você deve ter um laptop, você deve ter um celular. Você já mora num lugar que tem internet. Você está pronto para trabalhar com consultoria ambiental. Se você precisar atender cliente, que eu vou explicar para você aqui, você vai marcar com esse cliente. Aqui em BH, por exemplo, eu marco num coworking. Então eu pago de vez em quando, quando eu vou receber cliente, eu vou num coworking, pago por hora lá, mas é pontual. Se você não tem coworking na sua cidade, você vai marcar num café, numa panificadora e vai reunir com esse cliente lá sem o menor problema. Cliente não quer saber quantos papéis na parede que você tem pregado. Ele quer saber quanto que você tem de conhecimento acumulado, se você resolve o problema dele ou não. O cliente está muito pouco preocupado, por isso que eu não indico para quem está começando agora, acabou de se formar, a fazer uma pós-graduação de cara. Espera você conhecer um pouco mais do mercado, estudar um pouco mais o mercado. Na hora que você estiver mais na frente, atuando de fato, você foca naquilo que você vai gostar e naquilo que você vê que você precisa ficar bom. Muitas das vezes, as pessoas começam a fazer pós-graduação logo que se formam e elas acumulam mais conhecimento teórico, menos prático
E aí quando elas vão para o mercado 2 anos depois, com uma graduação e uma pós, elas ficam com dificuldade da mesma forma de se colocar no mercado. Então, eu sugiro a vocês que se formem, entendam como funciona o mercado de consultoria ambiental e vão atuar para vocês mesmos como prestador de serviço. Perca esse medo, vocês vão errar, a gente erra, a gente precisa começar, pôr o pezinho na água e dar os primeiros passos, que é normal a gente errar e a gente vai dar cabeçada, mas eu tô aqui para diminuir esses erros de vocês e colocar vocês nos trilhos, mas vocês têm que encaminhar. Não adianta você achar que eu estou entregando tudo pronto, porque eu até li uma frase interessante hoje, né? Eu posso até te contar a minha experiência, mas a sua experiência você precisa vivenciar ela. Então, por mais que eu te dê os atalhos, te coloque em condições de estar em campo, você precisa fazer as suas próprias ações e você precisa correr atrás das suas coisas para você ter a sua própria experiência. Não adianta eu te contar tudo, sentar aqui comigo na minha frente aqui, que eu vou te passar tudo, mas na hora que você for fazer, você vai precisar experimentar as suas próprias coisas. Só um minutinho. Ô Igor, eu preciso saber quantas horas, é porque o Instagram ele marca a hora aqui, na hora que eu coloquei o celular eu não tenho relógio, alguém me fala as horas aí. A live começou às 19h27, e aí às 20h27 o Instagram vai acabar a live, mas a gente desliga e liga de novo, como eu sempre faço. Então eu tô precisando saber se alguém pode me falar as horas, porque eu não tenho a menor noção se eu já estou falando meia hora, 1 hora, 40 minutos aqui. Você tem um relógio aí para você me emprestar, não? Para deixar comigo aqui? Eu estou aqui na Winworks, onde a gente grava a Ambi Week, né? Hoje eu estou num lugar bem legal, por isso que está com essa iluminação massa aí. O Gustavo está me perguntando aí, quando eu faço parceria, como que eu faço com a porcentagem? Como que eu negocio a parceria? Eu não negocio porcentagem. Como que eu faço com a parceria? Vou explicar um caso prático, então. Vamos explicar, vocês me veem muito no campo fazendo trabalho de intervenção ambiental, de floresta, tá? Então eu tenho um parceiro, que ele é um engenheiro florestal, que há anos a gente já trabalha junto, então a gente já se conhece bastante, mas o que eu faço com ele? Eu faço um termozinho de referência com a demanda, quantos dias que nós vamos ficar em campo, o que ele tem que fazer no campo comigo, o que ele tem que fazer no escritório. E aí eu faço um termo de referência, ele vai me dar o preço dele, com nota fiscal e tudo mais. Obrigado. Ó, que relojão bonito. Ele faz o preço dele, ele faz a proposta dele, e aí eu pego o preço dele e embuto no meu preço e faço um preço final para o cliente. Então não é porcentagem, é cada um bota o seu preço, soma e entrega para o cliente, entendeu? Então, não é porcentagem. É isso que eu estou falando, é um ganha-ganha. Você vai arrumar parceiro aí que você vai começar a saber quanto que é o preço dele, quanto que ele vai custar para você. Vamos supor que o meu serviço é 5 mil, o dele custou 2 mil e o meu 3 mil. Soma 2 mil com 3 mil, o cliente lá recebe o preço final de 5 mil. Depois o cliente paga para mim 5 mil e eu acerto os 2 mil dele com ele. E aí tem que ter CNPJ e essas coisas, né? Para poder pagar. No meu caso, eu preciso ter CNPJ. Se você não tem CNPJ ainda, você vai pegar o preço do seu parceiro, vai pegar o seu preço, vai lá na sua prefeitura, ver como que você faz para emitir uma nota avulsa, vai ver o percentual do imposto, da tributação e vai fazer essa conta aí para você receber o seu valor líquido que você pretende, mais a tributação. E aí você soma tudo e entrega para o seu cliente. O seu cliente hoje em dia, gente, ele não quer saber se você tem funcionário, se você tem parceiro, desde que você resolva o problema dele. Vocês precisam resolver o problema dos seus clientes. Tá respondido aí, Gustavo? Se não tiver, eu explico mais um pouco, cara, sem o menor problema, tá? Obrigado pelas horas, galera. Muito obrigado. Eu vou acompanhando, porque vai dar 8h27, o Instagram vai desligar, eu vou desligar e se eu não tiver acabado, eu vou ligar de novo, eu vou voltar. Enquanto eu não acabar essas 3 folhas aqui hoje com vocês, 4 folhas, eu não vou sair daqui. Mas essas folhas aqui é só para eu ter um norte mesmo. Na verdade, eu tô falando tudo mais ou menos. Já tem, né? Como eu vivi isso há muitos anos, é só para eu ter um norte aqui. Então, o que mais me motiva hoje a ensinar vocês é esse sistema tradicional de ensino, que ele não prepara a gente para o mercado de trabalho. Ele ensina muita teoria,
Mas aí é igual eu tô dizendo, a gente aprende muito sobre recurso hídrico, por exemplo, mas a gente não sabe fazer uma outorga quando a gente se forma, né? Então, eu fico inconformado ou eu acho que os professores são muito teóricos, ou eu acho que a forma de ensinar não está correta, eu não sei, também não quero entrar muito nesse mérito, não. Mas eu acho que é uma forma incompleta de ensinar e eu sinto que existe um abismo muito grande para quem forma e para quem quer atuar no mercado, principalmente na prestação de serviço. A gente é pouquíssimo estimulado a ser empreendedor, por exemplo, desenvolver atividades aí. Então, o que eu quero fazer com vocês é assim, ó, vamos diminuir esse abismo, vamos diminuir esse abismo e vamos fazer esse abismo virar um degrauzinho que você só dá uma passadinha e, sabe, aí você tá no mercado aí, e aí é isso, eu dou atalho. Eu não sou gênio, eu não sou dono de fórmula mágica, o método que eu ensino não é nada anormal, é com muita tentativa e erro, e aí é isso que eu tô aqui para explicar para vocês e para estimular vocês, que eu comecei sem experiência, eu comecei sem dinheiro e dei muita cabeçada, mas eu tô aqui hoje, tô aqui falando numa live para vocês e vivo 100% disso, sabe? Então, tá tudo certo, tem que ter coragem e botar o time em campo, gente, não tem... Se você... Eu fiz uma pergunta no Ambiui que é isso, né? Se você não confia em você para prestar um serviço, você acha que um contratante vai te contratar para trabalhar para ele? Essa pessoa também, ela vai sentir a insegurança que você sente lá na entrevista de emprego. Então, é melhor você trabalhar para você, que você tem a possibilidade de ter ganhos assimétricos. Você ganha, hora 50 mil, 20 mil, 10 mil, vai ter mês que você não vai ganhar nada, você tem que juntar o dinheirinho do mês anterior. Mas a sua chance, se você trabalhar mais, você vai ganhar mais, né? Então, essa chance de ganhar assimétrico é só para quem é empreendedor. É por isso que a pessoa que existem consultorias ambientais que talvez te contratam aí, mas é porque o cara está tendo ganho assimétrico também. Então, você tem que entender desses ganhos assimétricos e correr atrás de cliente e vai dando tiro para tudo que é lado até você ver o que funciona para você. Deixa eu responder mais algumas perguntas rápidas aqui. O Paulo falou que por ele fechou, a gente passa a noite toda aqui. Eu também, cara, eu também não tenho tempo ruim, não. Eu vou falar enquanto eu precisar falar aqui. Se vocês estiverem aqui comigo, eu fico falando mesmo, sem o menor problema, tá? O Lucas está me perguntando, em municípios pequenos, como que ele pode garimpar cliente, identificando demandas e tal. Você fica comigo aqui, cara, eu vou explicar, eu vou dar altas dicas aqui, para você prospectar cliente, tá na próxima página minha aqui e eu explico para você, sem o menor problema. E eu, inclusive, vou explicar de municípios pequenos que eu tenho alunos do Consultor Ambiental Moderno aí que trabalham em municípios pequenos e estão desenvolvendo trabalhos lá e tem demanda. E você está falando de garimpar cliente, aí tem aparecido mineradores lá para ela trabalhar, muitos lá. Então, eu vou explicar para você a forma que você vai fazer para prospectar cliente hoje, tá? A Rayane falou que é verdade, é muito falho nessa parte de ensinar, né, a empreender e a ir para o mercado. O Valdair está falando a mesma coisa, a gente aprende na verdade na prática. O Igor está dizendo aí que as instituições formam acadêmicos e mais pesquisadores, é isso aí. A Mayara está dizendo verdade, muita teoria e quase nada de prática dentro da faculdade. O Paulo também está dizendo isso, que falta prática nas universidades, muita teoria. E comigo não foi diferente. E eu venho da UFOP, né, que é uma universidade, assim, em mineração, em geologia, os caras são fortes, são bons. E mesmo lá dentro, as pessoas eram muito teóricas e muito acadêmicas, né? O Luciano está dizendo aí que eu disse que não é para dar preço na hora para o cliente, mas... Opa, voltou, deu uma pausada aqui. O Luciano disse o seguinte, para não dar preço na hora para o cliente, mas como eu coloco o preço, quanto cobrar? Então, eu vou fazer, Luciano, sobre como cobrar e quanto cobrar, eu já fiz algumas lives sobre como cobrar e quanto cobrar serviço ambiental, tá? E não dá para conversar aqui hoje, que eu estou totalmente scriptado aqui, mas eu explico, eu vou fazer uma outra live daqui a um tempo, de como que você faz preço para você entregar para cliente. Eu vou explicar isso de novo numa live novamente, mas tem que ser uma live só de fazer preço, tá? Mas o que eu explico, o que o Luciano está dizendo aí é o seguinte, quando você vai se reunir com o cliente, ele quer saber o preço seu lá na primeira reunião.
E você não pode dar o preço para o cliente na primeira reunião, até porque você não sabe como que você vai fazer para cobrar. Por exemplo, se você precisar fazer parceria, a pergunta do amigo que fez aí para cima aí, você vai precisar procurar o seu parceiro primeiro para saber o preço que ele vai te dar, para somar com o seu preço, para depois você entregar para o seu cliente uma forma de proposta. Você tem que entregar uma proposta técnica, que é escrever tudo que você vai fazer e tudo que você não vai fazer. E você tem que fazer uma proposta comercial, que é o quanto você vai cobrar e como você vai cobrar. Mas basicamente, Luciano, para você fazer uma composição de preço, você precisa saber se você vai precisar de parceiro, se você vai precisar de quantos parceiros para desenvolver o trabalho. Então você tem que entender qual é a demanda. Você entendendo a demanda, você vai ter que montar o seu time. E aí, montando o seu time, você vai ver se você precisa de parceiro e quantos parceiros. Você vai fazer um termo de referenciazinho para eles te darem o preço deles. Você vai ver o quanto que você precisa ter de esforço para você desenvolver esse trabalho. E aí você vai somar o seu esforço, que é a sua hora técnica. Depois eu explico para você como que você faz para cobrar a hora técnica. O custo do seu parceiro. A logística para você deslocar para o local, para você, se você precisa locar um veículo na locadora, se você vai usar o seu próprio veículo, mas eu ainda assim, se você usar o seu próprio veículo, eu indico você a colocar um preço nele, no seu veículo, de aluguel, porque se o seu carro estragar, você vai precisar alugar um veículo na locadora, porque o trabalho não pode parar. Então vai ser o custo do seu veículo, da sua alimentação, se o seu parceiro viajar com você, ele vai viajar com você, hotel, hospedagem, né, alimentação de todo mundo. E aí você vai somando essas coisas, a sua parte de escritório, quanto tempo que você vai ficar no escritório trabalhando para desenvolver esse trabalho, o seu lucro, o imposto sobre isso tudo, e aí você consegue chegar no preço final. No meu curso Consultor Ambiental Moderno eu explico isso aí detalhadamente, com planilha, com modelo de documento e tudo mais. Mas basicamente é isso, e eu faço uma live sobre isso, sem o menor problema. Mas quem é aluno do meu curso lá tem esses modelos todos prontos, modelo de planilha, modelo de orçamento, coisas desse tipo, tá? Espero ter elucidado um pouco para você aí, mas o que eu estava explicando de não dar o preço no começo é quando você faz uma primeira reunião, é para você gerar ansiedade naquele cliente, porque você tem que criar uma relação e uma conexão com ele. Eu sou mineiro, né? Então você vai entregar uma fatia do queijo, você vai mostrar que você sabe resolver o problema dele com técnica e você não vai dar o preço e ele vai ficar ansioso para receber a sua proposta e aí você vai criar uma relação que isso aí chama técnica de venda. Então você vai fazer as artimanhas de técnicas de venda. Para quem não entende muito sobre técnica de venda, dá umas pesquisadinhas na internet, aí no Google, aí no YouTube, que vocês vão começar a entender que você precisa conectar com a pessoa, ter uma conexão com ela. E o Igor está dizendo aqui, é isso, você gera antecipação. Você dá uma fatia do queijo, não dá o preço, e essa ansiedade ela tem um nome de antecipação. Você antecipa o que vai acontecer, mas o cliente vai ficar apreensivo para receber aquela proposta sua. E é a primeira coisa que você deve fazer para gerar uma antecipação e para gerar uma conexão com o seu cliente é criar essa ansiedade. Então você criando essa ansiedade vai aumentar muito as suas chances de venda, né? Outra coisa que eu quero dizer aí, o Lucas aí estava me perguntando mais cedo, né? Gestor ambiental pode ser consultor, se eu conheço gestor, ele pode ser consultor, e os trabalhos na consultoria vão muito além das ARTs. Então você não precisa ser responsável técnico por tudo. Eu trabalho, por exemplo, hoje em dia a gente está trabalhando com estudos de hidrelétrica. O Theo acabou de chegar aqui, o Theo é biólogo, sempre cito o Theo aí, brotherzão. E aí o que acontece? Hoje em dia eu coordeno equipes multidisciplinares. Então a gente está fazendo um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, está fazendo um relatório de impacto de controle ambiental e plano de controle ambiental, que a gente está fazendo estudo de hidrelétrica. E esse estudo ele exige estudos de meio biótico, meio físico e meio socioeconômico. Eu tenho uma RT que eu sou responsável pelo processo, eu sou o gestor desse contrato, né? E aí eu coordeno as equipes, mas cada biólogo, por exemplo, que vai fazendo os seus trabalhos, eles emitem uma RT. Cada pessoa do meio físico que vai lá faz a geologia, a geomorfologia, né? E é a parte da socioeconomia, que é os profissionais que trabalham com as pessoas que estão relacionadas a essa usina.
cada um tem a sua responsabilidade técnica sobre o processo. Então você não precisa ser responsável técnico de tudo para você ser coordenador do todo. Então vai muito além da sua responsabilidade técnica. Essa é uma dica matadora, que se você for o cara que liga os pontos aí, entre o cliente, a demanda, contrata parceiro, faz as reuniões no órgão ambiental que tem que ser feitas lá, você está apto para ser um consultor ambiental e para atuar no mercado. E vai muito além da graduação, né, gente? Tem que aprender um pouco disso, ser gestor do todo. O cliente quer que você resolva o problema dele. O cliente, se você resolver o problema do seu cliente, você vai matar a pau. Bota isso na tua cabeça que é o melhor que você pode fazer. Você tem que resolver a dor do seu cliente. E o seu cliente não quer ficar contratando o biólogo separado, do cara do meio físico, do cara da socioeconomia. Ele quer contratar uma empresa que resolva todos os problemas dele. Se o seu preço estiver dentro do que ele pode pagar, bora. O Igor está falando aqui que quando o cliente escuta o preço, ele fica surdo para todo o resto, inclusive o valor agregado do seu serviço. Então é isso, assim, quando você vai entregar, se você vai na primeira reunião e entrega o preço logo de cara, qualquer coisa que você agregar de valor na sua proposta, se você fizer um serviço a mais, qualquer outra coisa, o cliente só vai mirar no preço, aí ele vai atrás de outra empresa, vai pegar o preço de outra empresa, se o preço da outra empresa for menor do que o seu, com a metade do serviço lá, às vezes o cara fecha lá com o outro, porque ele vai mirar só no preço. Então, técnica de venda é não dar o preço na primeira reunião e você gerar uma ansiedade, dar uma fatia do queijo, estudar um pouquinho sobre o cliente que você vai procurar e chegar lá para mostrar para ele que você faz, mas que tem que dar uma... Como é que eu explico? Assim, no bom sentido, tem que dar uma dificultada para o cliente não achar que é tudo muito fácil, porque na verdade não é tudo muito fácil, né? Então, quanto mais você agrega valor para o seu trabalho, mais você tem chance de vender. O Theo está dizendo aí a principal função de grandes empreendimentos, coordenador de projeto. É o cara que tem a visão do todo. Eu concordo com você, Theo, e até acrescento alguma coisa. Eu acho que nem é só para grandes empreendimentos, é para o seu negócio, né? Se você é o cara que agrega, é o cara que coordena a sua empresa, montando as equipes de acordo com as demandas, você é dono da sua empresa pro resto da vida, que é o que eu faço, assim, né? Onde eu ganho dinheiro. É o meu segredo, na verdade. Estou contando um segredo aqui para vocês, né? Não é segredo, porque eu já contei várias vezes. Eu ganho dinheiro fazendo a coordenação de projetos. Eu sou o coordenador, eu sou o cara que liga os pontos, né? E se você é o cara que liga os pontos, existe uma grande lacuna no mercado e ela não tem graduação. Você pode ser biólogo, você pode ser gestor ambiental, engenheiro ambiental e sanitarista, engenheiro ambiental ou até tecnólogo aí. Se você for o cara que liga os pontos, você tem grande chance de se dar bem no mercado, porque é isso que eu estou te falando, uma empresa que vai contratar um licenciamento ambiental, ele não quer contratar 3, 4 empresas para resolver o problema, ele quer contratar uma empresa, tanto que quando tem reunião entre o cliente e a minha empresa, não vai os biólogos, o pessoal do meio físico, da socioeconomia, vai o Leandro que vai lá, senta com o cliente e resolve. E se o cara do meio biótico tá dando trabalho lá no campo, lá, é o Leandro que vai escutar aqui, que vai ter que resolver, entendeu? Ele não vai chamar o biólogo que tá dando trabalho no campo lá, e vai puxar a orelha do Leandro, né? Então, é por aí. O Gustavo tá falando, quando o cliente tá pedindo cotação com várias consultorias mirando o preço mais baixo, usar essa técnica de marketing funciona. Claro que funciona, ela funciona. Mas é assim... E aí o que eu faço, né? Chega num limite de preço também, ou fala, Léo, chega num limite de preço também, que aí é o seguinte, se o cara falar, eu dou um preço de 10 mil, aí chega uma empresa e faz por 3, aí eu falo pro meu prospecto, falo, cara, faz com ele lá, só toma cuidado para ver se ele faz o serviço, porque muitas das vezes eu já vi o cara pegar trabalho que nem pagava o preço de custo nosso. O cara, às vezes, 3 mil reais é o meu preço de custo. O cara fecha o serviço inteiro por 3 mil, por exemplo. O meu preço era 7, 8. E o cara tá lá fechando por 3, que é o meu preço de custo. Aí chega num limite que aí você tem que se posicionar no mercado. Se posicione. Fala, cara, para esse tipo de cliente aqui, ó, eu não presto serviço. Eu vou prestar serviço para esse tipo de cliente para cima. Porque... se ele for tomar o seu tempo te pagando mixaria, aí você tem que tomar cuidado, porque você pode começar a ter problema financeiro. Então, estipule o limite, você vai até aqui.
Aí isso se chama posicionamento de mercado, não tem problema nenhum nisso. E você, se você se posicionar no mercado, você encontra pessoas que pagam pelo seu serviço. Não fique procurando quem paga menos para você prestar serviço, tá? Fique procurando quem paga o seu valor que você tem, que você agrega, tá? O que o Theo tá falando aqui é o seguinte, a frase que ele mais usa: tá achando o meu preço caro? Espera tu contratar um amador, cara. É isso. Porque na hora que você contratar... Isso já aconteceu com a gente N vezes, né? Aí o cara vai lá, o meu preço é 8 mil, o cara vai lá, contrata o cara de 3 mil, o cara não consegue nem terminar o serviço, depois esse camarada volta com o rabo entre as pernas te pedindo pra te contratar. Aí se o meu preço era 8, ele vai passar para 10. E eu não tô cagando e andando pra esse cliente, porque ele paga, porque ele já tá pagando 3 errado lá, ele vai pagar 10 para você, entendeu? Então, isso se chama se posicionar no mercado. E assim, você pode estar começando, você pode estar em qual estágio você for, quanto mais você se posicionar, quanto menos você se prostituir, mais você vai se dar bem na sua carreira profissional. Você bota seu preço e chega num limite. E aí, no seu limite lá, você opta por não fazer o trabalho, tá? E uma dica assim, né, gente, duas dicas. Já que nós estamos falando de preço, nem era para falar disso aqui nessa live, não, mas uma coisa que você pode colocar é sempre, mas isso aí não pode ser alto demais, tá? Tem que ser íntegro e honesto. Tem que ser íntegro e honesto. Se o seu preço final lá, com o seu lucro, imposto, chegou em 10 mil, você vai cobrar do seu cliente na primeira negociação dele R$10.500, por exemplo, se o seu preço chegou a 10 mil. Porque o brasileiro é igual, é chorão. O brasileiro quer desconto. Então o cara, quando ele receber a sua proposta lá, ele vai falar: porra, 10.500, cara, vamos fechar por 9, vamos fechar por 8. Aí você fala: pô, 9 não, 10, eu te cobrei 10.500, você me cobrou 9, você tá me pedindo 9, vamos fechar em 10. Então você pode pôr uma gordurinha. Se você pôr gordura muito grande, você vai perder as concorrências, tá? Mas você pode pôr uma gordurinha no seu preço, porque o brasileiro é pechinchador nato. E aí ele vai te chorar preço, e aí você vai abaixar um pouquinho. Aí que vem a segunda dica. Você não pode abaixar, na minha opinião, eu não abaixo mais do que 2%, 3%, 1%. Eu demonstro boa vontade para o meu cliente, baixando um pouco o preço. Mas se você vai lá e baixa 10%, 20% e ainda fecha o serviço, o seu cliente vai falar: pô, esse cara tá me roubando. Esse cara tá com 10% de desconto, ele ainda tá fazendo o serviço. Então esse cara tá ganhando dinheiro demais nas minhas costas aqui. Esse preço dele tá super faturado, tá super estimado. Então não coloque uma gordura pequena e não abaixe demais. Essas são as duas dicas que eu queria dar para vocês, uma vez que nós estamos falando de preço. Nem era para conversar disso aqui hoje, mas eu ainda vou fazer uma live só disso. O Igor tá dizendo que se o cliente não pechinchar, você converte a gordura em mimo, né? Faz uma coisinha a mais, entrega alguma coisa para ele. Mas eu garanto para você, Igor, que o cara brasileiro vai pechinchar com certeza. O brasileiro é pechinchador, cara. O brasileiro todo mundo pede desconto. Todo mundo pede desconto. Já falei de modelo enxuto. O que eu quero falar rapidaço aqui, antes que eu me esqueça, eu tô lendo as coisas aqui, né, para me passar. Nós estamos no meio da AmbiWeek, já entreguei 2 aulas e amanhã, às 8 da manhã, vocês vão receber a aula 3, que é a terceira parte desse quebra-cabeça. Eu vou falar antes que eu me esqueça aqui. E quem tá na AmbiWeek, se você não tá na AmbiWeek, você tá dando mole, porque além dessas dicas, tem mais um monte de dica nesse workshop gratuito. E amanhã eu vou te dar um passo a passo, passinho a passinho, para você ser consultor ambiental. E se você já é consultor ambiental, eu tenho certeza que eu vou te dar um upgrade para você poder subir mais uns degraus aí. Então amanhã, a partir das 8 da manhã, você vai receber mais uma aula, a terceira parte desse quebra-cabeça. E se você não assistiu a aula 1 e 2, você não vai assistir a 3 antes de assistir a aula em 2, tá? Então não dê mole, acesse o seu e-mail a partir de amanhã. Quem tá na AmbiWeek aí, der um joinha pra mim, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que tem gente que tá na AmbiWeek. O Diegão tá aí, o Diego, acho que o Gustavo tá, o Léo tá. Se você tá na AmbiWeek, dá um joinha, fala se você tá gostando, porque eu tô muito feliz. Centenas de visualizações, Não recebeu a segunda aula? Pode olhar no seu spam, Larissa. Pode olhar com certeza. Se você recebeu a primeira, certamente você recebeu a segunda. Eu mandei a segunda 2 vezes, tá?
O Danilo tá com joinha, o Lucas, Diegão, Felipe, Maiara, Simone, Fernanda, que legal, uau! Vinicião deixou comentário, o Gustavo. Se vocês puderem, comentem lá na página da Ambiweek, é muito legal eu ler os depoimentos de vocês, os comentários, e eu respondo 100%, eu sempre entro lá, quando eu tenho um tempinho eu respondo, tento responder todo mundo. A Mariana falou que entrou hoje por recomendação de um amigo, assiste as aulas, é meia horinha de cada aula, tá? E amanhã tem a 3, e só uma coisa, a Ambiweek ela vai ficar disponível só até no sábado. A Ambiweek, né? Semana ambiental. Então não demole, assista as 3 aulas, porque no sábado vai sair fora do ar, tá? O Val tá falando que é muito legal, o Diegão, obrigado, gente. Obrigado. Larissa Pimenta. Só uma coisa. Se você olhar o seu spam e não encontrar, por algum motivo que eu acho difícil, tá? Mas se você não encontrar, tem aqui o direct do Instagram, você vai me chamar que eu vou te mandar essa aula 2 para você, tá? Não tem o menor problema. Mas é porque algumas pessoas, na verdade 2 pessoas me falaram que não receberam, e aí na hora que eu falei para olhar no spam, elas encontraram. Por algum motivo o seu e-mail deve ter colocado eu lá no spam, mas certamente você recebeu. Se não recebeu, você pode me chamar aqui sem o menor problema, tá? Que eu mando para você no ato, sem o menor problema. O Rafa tá dizendo aqui que tá gostando muito, começando a empreender agora. E é isso, as dicas que eu tô dando aqui é isso mesmo. A segunda aula da Ambiweek, gente, eu falei sobre mentalidade, né? Não, eu acho assim, ser um bom profissional da área é também saber dizer não, tá? Então, assim, a consultoria ambiental, ela não é para você cair nela por exclusão. Eu não dei certo na graduação, eu não dei certo na pós-graduação, eu não dei certo no mestrado, eu vou para a consultoria. Não. A consultoria ambiental é um estilo de vida, é uma opção que você tem que fazer, e saber dizer não é não fazer as outras coisas e fazer a prestação de serviço e você ser bom. Porque se você entrar na consultoria ambiental como um aventureiro, querendo mudar de ramo daqui a um tempo, fazer outras coisas, você não vai ter êxito, tá? Nada se sustenta se você não entrar de corpo e alma. Então, assim, até considero que se você pode entrar na consultoria ambiental por exclusão, mas você não pode permanecer nela por exclusão. Você tem que permanecer nela por amor, por paixão. Então, assim, eu vivo disso, eu gosto de estar aqui conversando com vocês, eu respiro consultoria ambiental, tem 13 anos, né? E aí é isso, é por isso que as pessoas falam que sentem, que vem paixão no que eu falo, gostam da minha didática, é porque eu não finjo, né, cara? Eu vivo disso, as coisas funcionam assim pra mim. Então, se você entrar de paraquedas aqui, pode até cair de paraquedas, mas não fica com ele, tira ele das costas e vai atuar na consultoria ambiental. O Vinícius Moreno tá dizendo que a Ambiweek é a best of the world. Legal demais, muito massa. Então, assim, na aula 2 eu tô dizendo isso, é saber dizer não, ter mentalidade. A gente tem que tomar cuidado com o que tem entre as nossas 2 orelhas, né? Às vezes a gente fica escutando muitas pessoas falando na nossa orelha, faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que ser feliz e fazer o que quer e parar de escutar pessoas que só ficam te barulhando aí no ouvido e na hora que você precisa de um ombro amigo e de uma mão, não tem ninguém lá para te ajudar. Então escuta seus parentes, seus amigos, seu namorado, seu marido, sua esposa, mas não fica escutando qualquer um, não, e filtra esses barulhinhos que vem, esses capetinhos que ficam falando na nossa cabeça aí, porque se você for ficar escutando todo mundo, você só vai seguir a manada. E nem sempre o caminho da manada vai te levar para o lugar que é o mais confortável e o melhor lugar para você, tá? Qual é que é o seu nome? Pilissal. Qual que é o seu primeiro nome? Eu não consegui decifrar seu nome, não. Ele está falando que a Ambiweek está sendo bem agitada. Esse mês desenvolveu um projeto de renovação de licença ambiental na fabricação de ração. Interessante é ver as suas aulas e já poder aplicar suas dicas. Que bacana, cara. Então, cara, aí, ó, já tá aplicando o que ele está aprendendo na Ambiweek e eu espero que vocês apliquem tão logo. Yuri Pilissal, ok. Espero que vocês façam igual o Yuri aí, que vocês consigam aplicar logo esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui. Mas não tenham tanta pressa também, não se cobrem tanto. É isso que eu estou te falando. Cuidado com o que está entre as 2 orelhas aí. Porque a consultoria ambiental é igual entrar numa empresa, é igual entrar na graduação, é igual ir para academia, é igual entrar na natação. É um processo, né? Ninguém sai nadando na primeira aula de natação. Ninguém sai sendo o cara da academia no primeiro dia de academia.
Então ninguém vai sair sendo o consultor ambiental, né, nos primeiros meses. E aí você tem que ter paciência com você mesmo e não ficar parado, fazer um pouco a cada dia, acreditar em você, que você pode, realmente você pode, mas não ficar parado e entender que isso faz parte de um processo. Um processo é uma coisa contínua e quanto mais consistência você tiver, mais longe você vai chegar. Então isso faz parte de um processo, tá certo? Não demole, mas não se cobre tanto. Vamos lá falar um pouco do meu modelo de negócio, rapidinho aqui, mudando um pouquinho de assunto, estou explicando para vocês, né? Eu falo na AmbiWeek que vocês podem atuar com modelo de negócio enxuto. A gente começou a atuar lá nos casarões de Ouro Preto, onde eu me formei, nas repúblicas de Ouro Preto mesmo, a gente estava se formando, sem ter CNPJ, sem ter escritório, a gente estava atuando como consultor ambiental, pegamos o nosso primeiro trabalho lá. Depois eu mudei para Belo Horizonte, a gente alugou um apartamento e trabalhava em home office. Depois nós mudamos para um escritório. Aí desse escritório a gente começou a ter muito trabalho, começamos a contratar gente na CLT, colocar um monte de gente na CLT, a gente inchou, virou um escritório grande pra caramba. E aí depois a gente começou a não ter tanta demanda para esse tanto de gente que estava lá dentro e começamos a gastar o lucro todo que a gente ganhava segurando essas pessoas que são amigos, né, na verdade, que eram colaboradores da nossa empresa e amigos, né, empresa, né, cheia de gente, mas não é tanta gente assim para a gente não ter contato direto. E o lucro da nossa empresa, a gente começou a segurar essas pessoas nas épocas que oscilavam os trabalhos para a gente manter a equipe, e não demitir para depois contratar, porque a gente treinava essas pessoas para elas ficarem boas. E, assim, tirando o lado humano, eu sou amigo de todos os ex-colaboradores da nossa empresa, mas a gente tomou uma decisão depois de um certo tempo que, tirando o lado humano, isso que eu estou te dizendo, são pessoas que são meus até amigos de infância, meu lá da minha cidade de Araxá, que trabalhou comigo por anos. Mas tirando esse lado humano, quando a gente tomou a decisão de demitir todo mundo e ficar eu, o meu sócio e a Adriana, que é administradora de empresa, tirando o lado humano, foi a melhor decisão empresarial que eu já fiz na minha vida, porque eu não dormia direito para arrumar trabalho. Na verdade, nem era mais para ter lucro, era para pagar o salário dessa galera. E a gente começou a ficar maluco com isso, porque quando a gente tinha a empresa muito inchada, todo mundo graduado e todo mundo na carteira assinada. E ele dava o horário lá de ir embora, infelizmente, né, eles eram cumpridores, né, de horário, eles iam para casa deles, tinham um salário garantido e eu e meu sócio ficava trabalhando, virando noite, rebolando e custamos a manter a empresa desse jeito. Então, quando a gente tomou essa decisão de abrir mão de todo mundo e trabalhar com um modelo enxuto e mais parceiro, foi isso que eu estou te falando, tirando o lado humano, foi a decisão empresarial mais assertiva que a gente fez na vida. Hoje a gente trabalha nesse modelo enxuto de negócio, que é o que eu mostro para vocês na AmbiWeek. Se você entende que você vai precisar crescer daqui a um tempo, eu indico que você cresça com um degrau depois do outro. Mas se você está começando agora, a dica para você é não ter modelo muito grande do seu negócio. Não precisa de alugar a melhor sala, não precisa inchar de funcionário na CLT. Quanto menos custo fixo você tiver, melhor para você. E o engraçado é que a gente diminuiu as pessoas que trabalhavam na nossa empresa e o faturamento da empresa continuou o mesmo. Então a gente consegue fechar contrato de 5 dígitos, 6 dígitos e até de 7 dígitos. Nós já fechamos contrato de 7 dígitos, eu, o meu sócio e a Adriana, que trabalha na administração de empresa lá e a parte financeira, trabalhando com parceiros. E aí é óbvio que dentro desses 7 dígitos não é R$1 milhão de lucro, gente, é R$1 milhão de contrato, né? E aí você tem parceiro que você vai distribuir dinheiro para ele e você vai ter imposto, que o governo te leva muito imposto, mas a gente viu que não porque a gente diminuiu a estrutura da empresa, significa que você tem que ter pouco faturamento, entendeu? Então, aprenda isso, tenha um modelo enxuto de negócio, porque na época que der as oscilações, você não tem custo alto para manter a sua empresa viva e ativa. Essa é uma grande dica que eu quero deixar aqui para vocês, tá? O Guilherme está dizendo que o escritório dele é ele e o sócio dele. Eu também sou assim.
E ele falou que esse mês eles estão tirando o salário tirando do salário que temos em outros serviços para jogar os custos. Isso faz parte, né, cara? Isso é parte do negócio. Mas imagina se você tivesse 5 funcionários com graduação na CLT, cara. Seria pior, entendeu? Então, assim, melhor que você esteja da forma que você está, que isso faz parte do negócio, cara. O negócio é consistência e não ficar parado, tá? É Leandro, né, que é esse 4 aí. Parabéns pela coragem por dizer isso. Então, eu não amarro informação, galera. Eu não amarro porque eu quero que a gente cresça enquanto classe. A gente precisa crescer enquanto classe, cara. A gente precisa andar junto. Eu quero que vocês sejam consultores, assim como eu sou. Não quero... Tem trabalho para todo mundo. O Brasil é grande pra caramba. E uma besteira das pessoas que amarram a informação e fica aí guardando para elas. Eu brinco, já falei isso hoje. Se eu for dessa para uma melhor hoje e não contar essas coisas para vocês, vai estar tudo aqui na minha massa encefálica, cara. Vai tudo embora. Então vamos compartilhar a informação e vamos crescer, cara. Vamos embora, vamos junto, né? Que é besteira a gente ficar amarrando informação. Eu acho uma bobeira danada. Então, passar desse modelo de negócio, eu quero explicar um pouco mais para vocês o seguinte. Só uma coisa. E essas pessoas que a gente demitiu na carteira assinada, passou um tempo, a gente começou a ter demanda de novo, cara. E essas pessoas prestam serviço para nós hoje em dia, entendeu? Então a gente não acabou uma amizade, não acabou uma relação de trabalho. Só que hoje eles são prestadores de serviço. Então eles prestam serviço para a gente de uma outra forma, cara. Eles não são mais funcionários, mas a gente não cessou totalmente a relação e algumas dessas pessoas ainda prestam serviço para nós. Então é muito legal. Essa semana mesmo, a parte da socioeconomia nossa lá, que é a Fabiane, ela era colaboradora, agora ela é prestadora de serviço, ela está em campo fazendo a parte de socioeconomia dessas hidrelétricas que a gente está trabalhando. Então vai tudo bem. É ruim quando acontece, quando a gente teve que tomar a decisão. Mas decisões empresariais, elas precisam ser tomadas. Vocês vão precisar tomar decisões empresariais, que elas vão doer o coração, mas elas precisam ser feitas. E é parte do jogo, parte da vida. E essas horas a gente, inclusive, fica mais maduro enquanto pessoa, né? É assim que funciona. Decisões empresariais, elas precisam ser feitas. Eu cresci muito como empresário e como pessoa. Então, acho que na hora que eu tive que tomar as decisões mais duras, me fez ser uma pessoa melhor, um homem melhor, sabe? Pelo menos na minha opinião, né? Pessoal, é o seguinte, tá dando 8h20 e pouquinho aqui, eu tenho ainda muita coisa aqui para conversar com vocês, ó. Eu gostaria de só desligar essa live, porque o Instagram vai acabar com ela daqui 3, 4 minutinhos, cara. Eu queria saber se vocês voltam, me dá o joinha aí se vocês voltam, senão eu vou deixar essa live acabar aqui e vamos... Mas eu volto, eu tenho mais um bom tempo pra gente conversar. Eu gostaria que vocês voltassem, se vocês estiverem gostando do assunto, é lógico, né? Pra mim tá bem legal falar, bem natural, tá cada dia mais legal as lives, vocês participam muito. Vocês voltam aqui, se eu encerrar e abrir outra live, quebra essa, volta aqui, eu tô por conta disso. Tô aqui para conversar com vocês, dar dica, passar informação. Eu ainda tenho muita coisa, tô falando sério aí, ó. Tem isso. Pelo menos mais umas 3 folhinhas aí. Eu vou passar mais rápido na próxima live que eu começar agora, mas vamos conversando aí sem o menor problema. Então eu vou fechar aqui, gente, vocês me dão licença. É como se eu fosse fechar a porta da minha casa e vou abrir ela de novo, beleza? 1 minutinho eu já estou de volta. Então eu vou desligar aqui, com licença de vocês. Já volto daqui 2 ou 3 minutinhos. O Instagram vai chamar vocês. Ou vocês fiquem aí no meu Instagram que vocês conseguem entrar. Até já, galera. Já volto aqui. Um abraço. 1 minutinho. Valeu. Já voltei. Acho que eu voltei antes de vocês. Não deu tempo nem de vocês ir no banheiro tomar água. Eu já tô aqui na falazada na cabeça de vocês. Vamos chegando aí que nós vamos dar uma sequência boa. Tem mais as melhores dicas eu nem entrei nelas. Não foi nem de propósito. É porque não chegou nelas ainda. Olá. Tô falando, deu tempo nem de vocês beber água no banheiro, eu já tô aqui na falazada de novo na cabeça de vocês. Vambora, é porque sempre que eu venho fazer live eu trago uma aguinha, que eu falo muito, né, a boca seca. E, lá, fala aí, Juan. Ó o Juan, rapaz, chegou só agora. Mas a outra parte da live, a gente já fez 1 hora de live aí.
tá disponível aí para vocês, tá? Eu vou fazer mais essa segunda parte aqui e vamos embora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Continuam me ouvindo bem. E... o Igor tá falando que ele tá na live aí, quando ele tá nas lives, ele leva o celular até pro banheiro e volta pra beber água. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? O que vocês estão achando aí? Tá tudo bem a live aí? Vocês estão achando legal? Os conteúdos estão massa? Vamos embora, vamos embora aí que tem muito pra conversar. Murielle, Murielle... A Murielle foi um dos depoimentos da aula 2 da AmbiWeek aí, que teve uma pessoa que está assistindo aí, que é o Vinícius, que adorou a colega de profissão dele, tá no consultor ambiental moderno, está dando depoimento e está atuando na área de consultoria. Legal, cara. Ô, Juan, você estava ocupado, mas deu para chegar depois para ver a outra. Beleza. Não, então, mas a primeira live agora que a gente acabou de fazer, eu vou deixar ela disponível aí, porque vou deixar ela disponível por 24 horas, essas lives que eu fizer hoje aqui, e você pode acessar, que você vai poder assistir, que tem muita dica legal aí, eu acredito que você vai aproveitar bastante, falando até de outorga lá que você me perguntou, de responsabilidade técnica, dá um pulinho lá que você só vai ganhar, você não vai perder em entrar nessa live não. Quero falar... Murielle é a bióloga e o Diegão aí, ô Murielle, é isso. A Murielle é a bióloga, aluna do consultor ambiental moderno, que deu um depoimento na AmbiWeek, e o Diego Rabelo me procurou ontem e ficou felizão aí de ter uma colega de profissão que atua na mesma área, inclusive na consultoria e na mesma área, no mesmo nicho de atuação do Diego Rabelo. Achei muito legal também Na verdade, eu conversei com a Murielle depois, Diego, e a gente também fica muito orgulhoso de poder transmitir conhecimento e ensinar, né, e passar conteúdo para vocês atuarem na vida profissional de vocês, cara. É legal demais, muito bacana isso. Muito legal, mas muito legal mesmo. Parabéns para vocês todos aí que estão aqui, né, buscando conhecimento na área de consultoria. E aí, eu quero falar um pouco sobre os nichos de atuação. Muitas pessoas me perguntam aí qual que é o nicho que elas vão poder atuar. E eu separo os nichos aí que eu digo. Aí, Murielle, valeu demais. Obrigado, Diego. Obrigado, Murielle. Os nichos de atuação que vocês podem atuar, eu subdivido ele em 3. Não foi eu que criei, mas eu uso esses jargões aí, né? A agenda marrom, a agenda verde e a agenda azul. A agenda marrom é o licenciamento ambiental de empreendimentos. A agenda verde são as intervenções ambientais. Corte de árvore isolada em pasto, supressão de vegetação, planos de manejo, esses tipos de coisas, as compensações para cortar essas árvores, plano de recuperação de área degradada, projeto técnico de reconstituição da flora. Essa aí é a agenda verde. E a agenda azul são os usos insignificantes de água, as outorgas, lançamentos de efluente, outorga subterrânea, outorga superficial, essas coisas. Então, esse é o nicho que dá para você trabalhar. E aí, a agenda marrom, verde e azul, ela pode ser trabalhada ao mesmo tempo, né? Um licenciamento, por exemplo, ele pode precisar do licenciamento ambiental, mas ele também precisa de uma outorga e também precisa da intervenção ambiental. Exemplo disso é o nicho que eu trabalho, que são as hidrelétricas. As hidrelétricas precisam de outorga, tanto para a hidrelétrica quanto para o canteiro de obra na fase de instalação. As intervenções ambientais são as supressões de vegetação para construir esse tipo de empreendimento, intervenção em APP e o licenciamento ambiental da atividade. Se você tem dúvida em quais são os empreendimentos licenciáveis, empreendimento licenciável é aquele que é potencialmente poluidor ou degradador do meio ambiente ou utilizador de recurso natural. A resolução CONAMA 237 de 97, ela vai te dar o primeiro norte sobre quais empreendimentos são licenciáveis. A agenda azul, você vai pela ANA, né? Você vai pela Agência Nacional de Águas e pelo órgão de água do seu estado. Em São Paulo é o DAEE, aqui em Minas é o IGAM, e cada estado tem o seu, né? E as intervenções ambientais, aqui no estado de Minas existe o Instituto Estadual de Floresta, tem alguns outros estados que também existem os IEFs, né? Institutos Estaduais de Floresta, e outros que são feitos pelo próprio órgão ambiental licenciador. Então você, conhecendo a agenda marrom, a agenda verde e a agenda azul,
você começa a definir o seu nicho de atuação na consultoria ambiental. E eu indico você começar a trabalhar com os empreendimentos que são aqueles de pequeno porte. Os empreendimentos de pequeno porte, eles são menos complicados. Existem municípios que são responsáveis pelo licenciamento. Existe uma lei complementar que ela chama a Lei Complementar 140 de 2011, se eu não me engano. Essa lei ela vem trazer a cooperação entre a esfera federal, estadual e municipal no licenciamento ambiental. Então existem municípios hoje no Brasil inteiro, uns mais evoluídos, outros menos, né? No estado de São Paulo mais, aqui em Minas tem pouco tempo, mas tem outros rios, tem outros estados aí que existem alguns municípios que eles são responsáveis pelo licenciamento ambiental de algumas atividades. Então você pode começar pelos empreendimentos menores, que aí é onde o seu medo de errar vai acabar. E, em teoria, não que você pode errar, mas que se você errar, o seu erro no começo da consultoria vai ser mais brando, vai ser menor. Então comece por atuar com os pequenos empreendimentos. E agora chegou o ponto alto aqui da... Obrigado, Rafael, obrigado. O Rafael está falando parabéns pela página. E aí eu vou explicar para vocês agora onde vocês vão procurar trabalho, onde que vocês vão prospectar os seus primeiros clientes. Quem quiser tomar nota aí, eu até indico você, se você quiser tomar nota, porque acho que agora é o ponto legal, assim, o ponto alto aqui para você prospectar cliente. Você vai começar pelos pequenos empreendimentos e, né, eu já disse que você vai pegar essa legislação, fazer essa consulta. Ó o Danilo aí, fala, mas o Danilo é o seguinte, a gente já fez 1 hora de live que ela está disponível aí, tá? Se você não assistiu a primeira hora, igual você está falando que chegou atrasado, você pode assistir ela depois. E eu também vou deixar essa outra live que nós abrimos aqui agora, que o Instagram ele zera de hora em hora. Você vai poder assistir todas elas, vai estar disponível para vocês, tá bom? Para você e para quem se interessar em assistir. Você chegou na hora boa que eu estou contando onde que você vai prospectar os seus primeiros clientes. Nós conversamos alguma coisa sobre isso hoje, acho que foi com você, né? E aí, local para você prospectar cliente. Escritório de contabilidade, é o primeiro deles. Primeiro que você vai procurar não só o escritório de contabilidade, que é onde você quer, né, talvez abrir a sua empresa, né? Então é o seguinte, escritório de contabilidade ele é um prestador de serviço contábil para um monte de empresa. Então você pode procurar um escritório de contabilidade para estabelecer uma parceria com ele. E aí você vai buscar essa parceria. E aí, assim, eu indico primeiro você procurar ele te indicar, te dar alguns clientes dele para você mesmo procurar. Pode ser que o cara cresce o olho lá e vai querer fazer alguma parceria com você, em querer levar algum percentual dos contratos que você fechar. Se para você for tudo bem, tudo bem. Eu ensino a consultoria, mas decisões empresariais desse tipo, se o cara quer um percentual, se o cara quer um percentual para te indicar, essas decisões empresariais vai de cada empresário, né? Então, assim, eu não vou nem opinar muito sobre isso, mas eu procuraria o cara para te indicar, cada um com o seu nicho, cada um com a sua área de atuação, mas ele concentra um monte de informação para que ele poderia te ajudar. Se ele achar que essa informação dele é cara e que ele quer fazer uma parceria com você e você entender que essa parceria é benéfica para você, você vai em frente, não tem o menor problema. Decisões empresariais são decisões empresariais. O Rafael está me perguntando se a minha empresa trabalha com RIMA para fazer exploração florestal ou mineral. Eu trabalho com... RIMA seria o relatório de impacto ambiental, né? EIA-RIMA, né? A gente faz EIA-RIMA de empreendimento hidrelétrico hoje, tá? A gente desenvolve estudos de impacto ambiental para empreendimentos hidrelétricos, linhas de transmissão, geração de energia mais, entendeu? A parte de exploração florestal, ela está dentro do licenciamento da hidrelétrica porque ela faz supressão de vegetação, intervenção em APP, óbvio, né? E corte de indivíduos arbóreos isolados. E também já trabalhei com mineração. O começo da minha carreira, eu vou até explicar aí de onde eu comecei, mas o começo da minha carreira foi com empreendimentos minerários. O Juan está dizendo que ele já fez um CAR graças a um amigo que é contador. Ele indicou e ele fez. É uma boa mesmo, tá vendo, gente? O que eu indico e o que eu converso aqui com vocês, naturalmente é o que eu faço. Dificilmente eu vou indicar alguma coisa aqui para vocês, dar alguma dica de coisa que eu não faria.
Na verdade, o meu propósito aqui é não indicar o que eu não faço e onde eu errei e maximizar o que eu faço e o que eu acerto para vocês acertarem. Então, fico feliz do Juan eu estar indicando o escritório de contabilidade para vocês procurarem. E existe uma prova disso, além de mim, que é o Juan que está falando aí que ele já pegou um carro em função de um contador, né? O Danilo está me perguntando quais tipos de serviço que pode oferecer quando for no escritório de contabilidade. Eu acho que, Danilo, vai depender do tipo de cliente que o escritório de contabilidade tem. Por exemplo, vou explicar já entrando no gancho de mais um tipo de cliente aqui e já respondendo até a pergunta do Rafael Ribeiro aqui também, já juntando essas perguntas todas. Você pode procurar um escritório de contabilidade para saber, por exemplo, empreendimento mineral de extração mineral de areia. Todo município tem uma extração mineral de areia. Por quê? Porque o valor agregado da areia é baixo. A areia é um mineral essencial para a construção civil. Olha que louco isso, né? Só que ele tem um valor agregado muito baixo. E aí o que acontece? Chega um momento que a distância do transporte, ela inviabiliza o custo da venda da areia. Em outras palavras, a logística para entregar a areia fica mais cara do que a própria areia. Então, limita geograficamente, fisicamente, a distribuição desse tipo de mineral. Então, por isso que praticamente todos os municípios do país, ou quase todos, né, tem uma extração mineral de areia, entendeu? Então, você pode procurar um contador, por exemplo, para saber se ele é um contador de um empreendimento de areia. Eu tenho um aluno que é do meu curso Consultor Ambiental Moderno, que ele tem uma parceria com o escritório de contabilidade, que ele faz licenciamento de transporte de produto perigoso. Ele é um biólogo que faz licenciamento de transporte de produto perigoso. Então é um outro nicho. Eu acho que vocês têm que procurar o escritório de contabilidade, entendendo um pouco da legislação, a resolução CONAMA 237 de 97, e ver os empreendimentos que são licenciáveis e você procurar o escritório de contabilidade nesse sentido para procurar esses camaradas. E na conversa com o contador, logo ele vai pescar o que você está buscando ali e ele vai começar a te falar o que ele tem de cliente. E assim, não fica só em um contador não, gente. Vai em 2, vai em 3. Você faz a busca dos seus clientes, né? E aí conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro. Você vai começar a pegar as manhas aí Você vai começar a pegar as manhas do que tem na sua região. Porque assim, também a Fernanda está me perguntando quais tipos de serviço pode começar. Eu vou explicar. Mas você pode, porque assim, existe no Brasil, né, até em Minas, aqui onde eu tô, geograficamente, no norte de Minas, por exemplo, tem mais atividade agro-silvopastoril. Aqui onde eu tô, no quadrilátero ferrífero, tem mais atividade de mineração. E tem outras regiões aqui que tem atividades mais industriais. Então, cada região que você está no seu país aí, você tem que entender um pouco da economia regional e um pouco da economia do país também, para você saber quais que são os trabalhos que você pode procurar com um contador. Mas são empreendimentos que são licenciáveis. Extração mineral de areia é um, transporte de produto perigoso é outro. Pequeno produtor rural, né? Você pode procurar, ver se tem algum produtor rural que o escritório de contabilidade presta serviço. Que a outra dica que eu já quero dar aqui para vocês é essa. Sindicatos rurais, sindicatos da indústria e sindicatos da mineração. Sindicatos, o que acontece com os sindicatos? Eu vou dar um exemplo. Essa aí é uma pergunta para quem me faz. Como que eu faço para prestar serviço em município pequeno? Não tem serviço em município pequeno. Primeiro que se você mora num município pequeno, você certamente é vizinho de outro município pequeno e é vizinho de outro município pequeno. Você não pode ficar restrito geograficamente ao limite político do seu município. Você tem que... Eu moro em Belo Horizonte e não presto quase nenhum serviço em Belo Horizonte. Eu presto serviço no Brasil inteiro, mas não presto serviço em Belo Horizonte. Então, se eu fosse ficar preso aqui a prestar serviço em Belo Horizonte, eu não prestaria serviço na área ambiental, né? Porque os clientes que eu tenho de hidrelétrica, eles são todos em zona rural e já não tem tanta hidrelétrica aqui perto por causa do uso e ocupação da região. Então, o meu nicho, ele é um nicho mais distante. Então, assim, você não pode se ater única e exclusivamente ao seu município, limite geográfico do seu município. Então você procura
sindicatos rurais. Por que sindicatos rurais? Sindicato da indústria, sindicato da mineração. E não só do seu município, assim como você não vai fazer só com os contadores. Você vai procurar o sindicato rural porque ele concentra muito produtor rural em um local só. Tem um exemplo de um amigo meu que atua no interior de Minas, aí não vou ficar dando o ouro dele, porque ele não está aqui na live para poder falar, mas ele fez o seguinte, tem aluno meu do consultor ambiental moderno que está fazendo isso. O que ele fez? Ele fez um e-book, e focado em pequeno produtor rural. O que ele vai fazer para pequeno produtor rural? Cadastro ambiental rural, georreferenciamento de imóvel rural, outorga, uso insignificante de água, licenciamento ambiental de atividades agro-silvopastoris. E aí ele fez um e-book e ele foi no sindicato rural, conversou com o presidente, conseguiu agendar uma reunião, deu a fatia do queijo, foi lá, deu uma aulinha para os produtores rurais, pegou o WhatsApp dessas pessoas, porque essas pessoas não estão muito nas redes sociais, e aí começou a esquentar a relação para vender para esses produtores rurais via grupo do WhatsApp. Aí ele começou a mandar o e-book dele via WhatsApp, o cara começou a ver com muita imagem, menos texto, obviamente, e aí esse camarada começou a fechar um monte de trabalho para pequeno produtor rural. Aí vocês podem virar para mim e falar, mas no município vizinho aqui já tem uma empresa de consultoria. Bom sinal. Se você vai num outro município e tem uma empresa de consultoria, se no seu município tem uma empresa de consultoria, isso é um excelente sinal. Excelente sinal porque lá significa que tem trabalho. Não existe monopólio de consultoria. Se tem uma empresa que presta serviço lá, ele não deve estar dando conta de fazer o serviço todo, ou se ele não tiver concorrência, logo a qualidade do serviço dele vai cair, e quem chegar na frente aí prestando bom serviço vai entrar na frente. Então, assim, não pode ter medo de concorrência, já falei isso em alguma live aí, né? Qual o setor que não tem concorrência, né? Não existe nenhum setor que não tem concorrência. Se você me contar um, é porque ele começou ontem, mas daqui 2 dias aí ele já vai ter concorrência. Então não existe nenhum setor que não tenha concorrência, tá? Então, recapitulando, escritório de contabilidade, extrações minerais de areia, sindicato rural, sindicato da indústria, sindicato da mineração, outras empresas de consultoria ambiental. Você pode prestar serviço para outras empresas de consultoria ambiental, maiores ou iguais a você. Você pode complementar um trabalho de outra empresa de consultoria. Então eu te indico a fazer parcerias, é o que eu ensino sempre. Você vai ser parceiro de uma outra empresa de consultoria. Procure outras empresas de consultoria e sinta se elas têm a demanda para você, se você pode se encaixar em algum trabalho. Converse com essas pessoas. Se vocês começarem a conversar com todas essas pessoas que eu estou indicando aqui para vocês, eu garanto que desses tiros que vocês vão dar vai ser certo. Eu te garanto. Se você ficar parado na sua casa aí não vai acontecer nada. Mas se você der tiro aí para tudo que é lado assim, focado, né? Você vai conseguir trazer serviço para dentro do seu escritório, para dentro da sua casa. Eu te garanto, eu tenho certeza disso. Então, outras empresas de consultoria, por exemplo, a minha empresa, ela faz o licenciamento ambiental. A gente contrata empresa de biologia, a gente contrata empresa de geoprocessamento, a gente contrata empresa de socioeconomia e a gente faz o licenciamento com esses outros parceiros. Então, as pessoas que nos procuram com esse tipo de atividade que elas desenvolvem, elas entram para a nossa lista de parceiro, que é uma outra dica. Faça uma lista de parceiros aí, principalmente daqueles parceiros que você não sabe fazer o trabalho ou que você não presta serviço diferente do seu, para você ter um complemento do seu trabalho aí. Então, recapitulando, escritório de contabilidade, extração mineral de areia, sindicato rural, sindicato da indústria, sindicato da mineração, outras empresas de consultoria, escritório de advocacia. Existe um mercado que ele chama mercado da dor. Aqui em Belo Horizonte existem escritórios especializados em direito ambiental. Então, se você procurar advogado de cidade pequena, se você está em cidade pequena, ou se você começar a procurar escritório de advocacia, escritório de advocacia mais voltado para a parte ambiental, né? Você tem que descobrir, dar uma pesquisada aí.
escritório de advocacia vai trazer demanda para você. Se certamente assim, o mercado da dor é quando um CNP, uma pessoa jurídica, uma pessoa física comete alguma autuação e ele sofre alguma autuação ou algum auto de infração do órgão ambiental, e aí o órgão ambiental dá uma multa nele, abre um processo administrativo, dá uma multa e ele precisa se defender. E além da defesa que ele tem que fazer, ele tem que corrigir o dano. Então ele tem que corrigir aquele dano que ele causou e aí ele precisa de resolver a parte técnica com alguém que é técnico. Então procure escritórios de advocacia que vocês vão também encontrar possíveis demandas na área ambiental. Escritório de segurança do trabalho. Geralmente, escritório de segurança do trabalho, eles estão dentro de praticamente todas as empresas, né? Os escritórios de segurança do trabalho. Se esse escritório de segurança do trabalho, ele não presta serviço ambiental, ele vai fazer uma parceria com você e você vai desenvolver parceria com ele, porque a segurança do trabalho puxa o meio ambiente, né? Tem muita correlação entre a parte da segurança do trabalho e meio ambiente. Ou se não tem correlação, a maioria das empresas agregam os dois em uma fatia, uma fatia só. Então procure escritório de segurança do trabalho, faça parcerias com esses camaradas aí que você pode se dar bem, tá? E mais uma dica aqui que eu dou é o órgão ambiental, né? O site do órgão ambiental. Aqui dentro do estado de Minas é onde eu domino mais o site, mas também o site do IBAMA. Você consegue, além de baixar estudos, né, ambientais, estudos mesmo, EIA-RIMA, PCA, você consegue baixar sim. Além disso, você consegue baixar os pareceres que tem o nome do responsável, do dono da empresa, tem o CNPJ, tem um monte de informação dessa empresa que você consegue entrar em contato com eles na fase posterior do licenciamento, ou se um processo dele é indeferido e ele precisa resolver alguma demanda, você pode procurar essas empresas para resolver. E eu sempre digo que o site do órgão ambiental é a maior escola de consultoria fora, né, das fontes oficiais, o site dos órgãos ambientais é a maior escola de consultoria que pode ter. Gostaram das dicas aí de onde pode procurar, né, prospectar trabalho? Vocês acharam legal? Eu acho que é um leque muito grande. Para você que está começando, eu indico a você dar esses tiros todos, tá? E aí, à medida que as coisas forem dando certo para você, você começa a focar mais e deixa alguns de lado e mexe com outros. Então, eu acho que você deve, nesse início, procurar a maioria dessas pessoas para você poder abrir seu leque. Quanto mais você abrir a boca, quanto mais você sair falando, vai aparecer trabalho para você. Eu garanto que vai aparecer trabalho para você, eu te garanto. Então você pode sim, começa com todos e aí você vai vendo o que dá mais certo para você e aí depois você foca, né? Aí você vai focando naquilo que é melhor e aquilo que vai resolvendo mais para a sua empresa de consultoria. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Estou muito aqui embaixo aqui. Deixa eu ver. Eu fiquei muito lá em cima. Acho que eu expliquei, né? Acho que eu fiquei muito lá em cima. Achei que vocês não estavam perguntando nada e... Deixa eu ver aqui. A precificação eu expliquei antes aí, Danilo. Eu já dei umas dicas de precificar. Depois a gente conversa, mas eu vou fazer uma outra live. A Rayane tá falando que mora em Nanuque e o primeiro serviço dela foi no Espírito Santo, tá vendo? Tem que procurar fora. O Leandro falou que não tem quase nada de cliente na cidade, todos de fora. Exatamente, eu também não tenho quase nenhum aqui de dentro. Quais seriam as atividades envolvidas de uma propriedade rural? Acho que eu contei também. Eu fiquei lá em cima nas perguntas, achando que vocês não estavam falando nada e falando aqui. O Lucas disse que está fechando uma parceria com uma empresa que foi dica da minha live. Parabéns, cara, bacana. O Gustavo achou top as dicas. O Igor tá falando que só não é melhor, as dicas que eu tô dando aqui só não são melhores que o consultor ambiental moderno, que é meu curso online, eu também acho. Meu curso online é bem mais amplo do que isso. O Rafa tá dizendo que tá bom, a Neide achou que é demais. O Estevão Queiroz falou que
quanto cobrar em cima de cada projeto para basear pelas taxas de RT. Não, taxa de RT você tem que incluir ela no seu custo. Não tem nada a ver com a taxa de RT, tá, Estevão? A taxa de RT ela é um custo da sua elaboração, da sua tomada de preço. A RT aqui hoje eu não sei quanto que ela custa aqui em Minas, a minha RT aqui não lembro agora, sei lá quanto que é, mas ela entra no custo. O seu trabalho é hora técnica, com deslocamento, trabalho, né, essas coisas. A Evelyn tá, depois eu explico isso melhor para você, Estevão, mas elaborar preço, cobrar preço de trabalho, eu expliquei na live, na parte anterior aí também, deu uma pincelada aí, uma pergunta que o Luciano fez. A Evelyn disse que são excelentes dicas, o Danilo falou que vai rever a live depois, beleza. Eu espero ter ajudado vocês aí, porque com essas dicas aqui de procurar trabalho, se vocês forem todas essas aqui, vai sair alguma coisa, gente. Não tem como não sair, não tem como. É muito... Tem que dar tudo muito errado, conspirar tudo contra, porque eu te garanto que um produtor rural lá, ele tá com problema de fazer uma outorga. Vou salvar essa live, Ana Luísa, eu vou deixar ela salva, geralmente eu não deixo, mas em função dessa festividade da Ambi Week aí, eu vou deixar essa live aí por 24 horas e a outra que eu fiz antes também. O Danilo tá perguntando como que faz para fazer o consultor ambiental moderno. É o seguinte, Danilo, eu abro de tempos em tempos turmas pro consultor ambiental moderno e agora não tá aberta. Danilo, você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, me responde se você tá na Ambi Week. Na Ambi Week, eu falei um pouquinho ontem, e se você assistir a aula de amanhã, né, a aula 3, eu explico, lá eu vou dar o passo a passo de como que você vai fazer para ser consultor, e vou dar mais uma pincelada sobre o consultor ambiental moderno, mas ele não está disponível agora, eu abro de tempos em tempos, e estou fazendo de tudo para ver se eu abro agora uma próxima turma, que tem muita gente me pedindo para virar aluno, e eu acho legal isso, só que dá uma trabalheira danada quando abre turma, esses negócios. Então, por isso que eu abro essas oportunidades de tempos em tempos, que eu tenho outras 2 empresas para atuar. Mas se você tiver na Ambi Week, amanhã às 8 da manhã, você vai receber uma terceira aula que você vai ter mais umas dicas sobre o consultor ambiental moderno lá. O Gustavo está perguntando a mesma coisa, quando que eu vou abrir o consultor ambiental moderno. Assiste, Gustavo, acho que o Gustavo está na Ambi Week, eu tenho quase certeza. É porque umas pessoas eu guardo mais do que as outras. Assista a aula 3 amanhã, que eu vou explicar, além do passo a passo, eu vou dar um ampassão lá para você entender como que eu faço. Mas no momento não está aberto, mas eu estou fazendo o possível, é isso que eu estou dizendo. Tem muita gente me pedindo para virar aluno e eu torço para vocês darem esse passo mais largo mesmo. E quero que vocês andem, né, deem passos largos e me contem aqui o sucesso de vocês. Então assiste a aula 3 aí da peça, né? A terceira peça do quebra-cabeça amanhã da Ambi Week, que você vai saber um pouco mais sobre isso. O Danilo está falando que na cidade dele tem um problema de precificação. Tem uma empresa que joga o preço lá embaixo para não perder cliente e acaba prostituindo a área. Isso aí você vai viver com isso sempre. Isso aí é a luta constante da consultoria. Você se posicionar e não querer ganhar pelo menor preço, mas pelo melhor serviço. Isso aí vai ser uma luta, mas eu te garanto que se você virar concorrente desses camaradas, você vai forçar eles a subir o preço e não a baixar, cara. Vira concorrente desses camaradas aí que você vai mandar bem aí. Eu te garanto que esses caras estão precisando de concorrência. Rodrigo está dizendo que a RT é de R$ 83 a R$ 85 em Minas. Então, respondendo a pergunta do meu amigo que perguntou lá que a RT ela vai ser R$ 83 o seu custo. Você vai somar R$ 85, R$ 83 o seu custo, mais o aluguel do seu carro, a gasolina que você vai gastar, o hotel que você vai ficar hospedado, a comida que você vai comer, os dias que você vai ficar em campo trabalhando, mais os dias que você vai ficar em escritório trabalhando, mais o preço do seu parceiro, soma tudo isso, vê quanto que vai dar de imposto, divide vê o valor do seu imposto aí, você chega no valor final. Então não cobre em função do valor da RT, o valor da RT ela entra no custo do seu preço. Tá ok? A Maiara também gostaria de saber sobre o curso Consultor Ambiental Moderno. Maiara, eu acredito que você também entrou na Ambi Week hoje, né? Eu acho que eu conversei alguma coisa com você, numa live que eu fiz hoje cedo, alguma coisa. Então assiste a aula amanhã, gente. Assiste a aula 3. Ela tá gravadinha, tá gravadinha assim. Nós ainda vamos fazer mais um pedaço dela hoje. Para não falar que a gente não esforça, a gente vai fazer mais um pedaço da Ambi Week aqui depois da live,
para a aula ficar fera. E aí amanhã você vai ter a condição de saber mais um pouquinho sobre o consultor ambiental moderno. Eu faço questão de todos vocês fazerem aí o curso, porque realmente eu sei o que eu ensino e eu sei que vai agregar, e eu sei que vocês vão ter sucesso, vai ter êxito se você for meu aluno. Mas não vou ficar aqui vendendo demais, não. Vamos para frente aí, que eu também nem sou vendedor, eu tenho as minhas empresas e eu faço isso, óbvio que eu faço por gosto, faço porque eu tenho prazer disso, mas não é o viés assim maior meu, tem trabalho pra caramba lá na MLT até 2020, mas eu fico injuriado da forma que as universidades, as faculdades ensinam para vocês e para mim. O Carlos está falando que é de Santa Catarina e gostou muito das dicas. O Vinícius está falando aí, tá todo mundo louco com consultor ambiental moderno, eu também. Eu fico feliz demais, galera. Fico feliz de vocês serem meus alunos. Tem um grupo secreto lá que a gente vai fazer live. E live exclusiva que fica lá. Todas as lives que eu faço aqui no Instagram eu deixo disponível lá. Então tem um grupo. Eu não pego o dinheiro do curso Consultor Ambiental Moderno e vou fugir pro Caribe. Na verdade, a gente tem muito custo para fazer esse curso. E, poxa, vai ser legal demais. Vocês vão ficar sabendo melhor sobre isso. O Juan tá perguntando se tudo que fizer tem que emitir ART. Não, nem tudo você tem que emitir ART, cara. Nem tudo. Eu vejo assim, os trabalhos que você entrega para o órgão ambiental, os trabalhos que eu sou o gestor do contrato, gestor do processo, eu gosto de entregar uma ART de responsável pelo processo e pego a ART do meu parceiro também. E é legal você ter ARTs, né? Para você no futuro fazer a seus atestados de capacidade técnica, né? Que são os CATs. Mas isso aí é uma conversa para outra hora. Mas eu não precisa emitir ART para todo serviço. Mas todo serviço que você puder emitir ART, se você tiver condição, você emita. Porque você vai criando um acervo para você mesmo, para o futuro, né? Eu não tenho grupo de WhatsApp e Telegram, cara. Nossa, se eu tiver grupo disso, eu fico maluco, Carlos. Porque eu só tenho grupo fechado aqui no Facebook e grupo secreto do Instagram, do Facebook, perdão, para aluno. Grupo secreto para aluno e o grupo fechado ele é para quem quiser entrar, é só me pedir lá na minha página. Mas se eu fizer grupo do Instagram, cara, eu vou falar para você, eu fico maluco porque eu sou muito solícito. E se alguém me pedir ajuda lá, eu vou parar o que eu estou fazendo do meu trabalho e vou ajudar. E eu não posso fazer isso, que eu tenho que entrar em flow aí na minha empresa para me poder trabalhar, que senão eu fico louco. O Vinícius Feio também está falando do curso. Galera, eu vou falar para vocês. Se vocês não estão inscritos na AmbiWiki, vocês vão ter que se inscrever. E se vocês estão inscritos na AmbiWiki, e vou dar um spoilerzinho, assista a aula 3 amanhã, quem quer ser meu aluno, que lá você vai ter uma ideia do que está acontecendo aí, entendeu? Você vai ter uma ideia do que está acontecendo. Eu estou dando um spoiler, nem era para dar esse spoiler, mas se você quer ser meu aluno, você tem que se inscrever na AmbiWiki, assistir as 3 aulas e lá na aula de amanhã eu vou explicar para você o que está acontecendo. Isso aí é um spoilerzaço, na verdade. Eu nem vou falar mais, senão eu vou ficar falando demais. Quem fala demais dá bom dia cavalo. E o Danilo, era bom fazer um grupo. Pois é, Danilo, eu não vou fazer não, cara. Eu fico maluco, porque eu tenho 2 empresas, tenho um curso, tenho aluno, tenho grupo secreto para fazer live lá. Faço live aqui toda quinta, tô no Instagram. Minha presença digital ela é forte, eu tô aqui sempre. Eu acho que não preciso de grupo para fortalecer a minha proximidade com vocês, não. Eu ainda vou dar mais umas dicas aí, galera. Pera aí que eu tenho mais coisa para falar, não acabou não. Pera aí que tem mais uma coisa para falar aqui, muita coisa. Aqui, ó, vou falar mais uma dicaça aqui para vocês. Venda. Eu expliquei para vocês como que prospecta, agora vamos falar um pouquinho de venda. Pera aí que... Olha o Carlos, como que faz para ser o consultor ambiental moderno? Cara, amanhã, se você assistir a aula 3, você vai ter notícia disso. Assiste a aula 3 da AmbiWiki, que amanhã você vai poder saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. No momento, agora, por exemplo, não tem como ninguém ser aluno do consultor ambiental moderno. Nesse momento, não está aberto vaga. Eu abro vaga de tempos em tempos e só por um período, quando eu abro, porque dá uma trabalheira danada, as vagas ficam abertas só por um período e eu abro de tempos em tempos, tá?
E vamos lá, vou parar de falar desse consultor ambiental moderno aqui para vocês. Deixa eu falar de venda de serviço ambiental, gente, para vocês venderem. Só batendo na tecla anterior aí, é o seguinte, no início, eu até disse isso já, né? No início, prospecta dentro do seu nicho o maior número de lugar possível. Então eu falei para vocês todas aquelas possibilidades agora mesmo aí, vai atrás de todas. E aí quando você começar a acertar, você para de prospectar naqueles que não estão dando certo e foca naqueles que estão dando mais certo. Então muitas pessoas me perguntam assim, mas eu vou começar trabalhando com o quê? Pequenos empreendimentos, de tudo que é licenciável, pequeno proprietário, extração de areia, procurar outras empresas de consultoria, escritório de contabilidade, escritório de advocacia. E a partir disso que for dando certo para você, você vai acertando os ponteiros, entendeu? Então, procure o máximo de, né, você vai injetar muita energia no começo e depois você vai focar naquilo que vai dar mais certo para você. Então, no início, não é dar tiro para todo lado, não vende para quem não compra de você. É definir um nicho, vai nesse nicho, ataca e vê o que dá certo e depois você começa a focar naquilo que dá mais certo, entendeu? E aí, gente, assim, esses grupos de Facebook, de consultor ambiental, lá vocês não vão vender para ninguém. Lá é consultor ambiental que está querendo vender serviço. E se você chegar lá e fazer um post lá, que você faz licenciamento, faz não sei o quê, você tá fazendo propaganda para outro consultor e, na verdade, vocês vão ficar lá batendo cabeça entre vocês mesmos. Então, assim, esses grupos de Facebook aí é bom para ter discussão, para pegar dica, mas ficar lá vendendo serviço para consultor ambiental, não. Foca em quem vai comprar de você, entendeu? E esse negócio de ir em congresso com cartão e ficar batendo cartão para todo mundo, não adianta muito. Você tem que focar num nicho e procurar as pessoas certas. Se você gastar energia para vender para as pessoas erradas, você vai ficar frustrado. Então procure vender para quem compra. Não adianta ficar entrando nos grupos de consultor ambiental e ficar botando o cartãozinho lá, aquele flyerzinho cheio de escrito. Tem que ter presença digital, tem que ter um site. Site é obrigatório ter. Não precisa ter CNPJ para ter site. E esses @hotmail.com, @gmail.com, ele é bonito, tá? O Gmail é uma ferramenta legal, eu também tenho e-mail do Gmail, mas eu tenho um domínio que é a mltengenharia.com.br. Então a minha empresa tem um domínio. Então você agora que vai atuar como consultor, é baratinho ter um domínio. Para que esse @hotmail não faz cartão de visita se você não tem um domínio de um site. De um site não, um domínio de uma hospedagem, né? E da hospedagem você vai fazer um site. Então, assim, se você tem @hotmail.com, @gmail.com, não sei o que.com, o Danilo, infelizmente, a gente conversou isso hoje, né, cara? Mas eu não tava falando isso por causa de você, não, cara. Eu tô falando isso pra dar dica na boa, assim, sabe? Nem tá, né? Você que você que se entregou aí, mas tudo bem. O que eu tava dizendo cria um domínio, acho que custa R$29 pra você criar um domínio. Vai aí, eu gosto da HostGator, tá? O Igor Janotti é um cara do marketing digital que me dá assessoria aqui, não tem um site, cara. Pelo amor de Deus, eu puxei a orelha dele hoje antes da live, falei, cara, como é que você tem presença digital e não tem um site? O cara é marketing digital e não tem um site. Então, assim, primeiro você vai lá eu gosto da HostGator, porque lá ela tem suporte online, na hora que você chama eles respondem. Vai lá na HostGator e cria um domínio que é o nome da sua empresa. Eu tenho aí, ó, quem tem meu e-mail aí é contato@leandroborgesambiental.com.br. @leandroborgesambiental é um domínio. E aí não é contato leandroborges@gmail.com. Isso aí não é profissional, entendeu? Isso não passa profissionalismo para o mercado. Para o seu lado pessoal, não tem problema, isso que eu estou dizendo. A ferramenta do Gmail é uma ferramenta bem legal, mas ela é legal, mas ela não é profissional, entendeu? Então, faz um domínio, por exemplo, danilovidal.com.br, tem como fazer isso, né? Léo de Jesus, ou se você escolher o nome da sua empresa. Então, presença digital, ela conta. Ter um site, porque o que eu estou explicando assim, busca de trabalho é fazer busca ativa, você tem que buscar cliente. Mas existem pessoas que te procuram na internet. Então você tem que ter um site lá para ser encontrado. Quando eu tenho que procurar alguma empresa parceira minha, ou alguém para me prestar serviço, ou para me fornecer algum trabalho, algum produto, eu vou no Google, eu vou no YouTube.
Se eu não acho o site dessa empresa, é porque eu conheço o Igor Janotti tem muito tempo aqui. Senão ele não era o cara do marketing digital meu aqui, não, entendeu? Então, assim, se eu procuro um cara lá na internet e não acho o domínio dele, ele perde muita credibilidade comigo. Muita credibilidade, mas muita, muita mesmo. Né? Google Ads é uma ferramenta legal para você se aparecer, sim. Tem marketing digital, né, gente? Tem o Facebook, tem o Instagram. Eu acho que tem que ter presença digital para você ser encontrado. Mas essa aí é uma, como é que eu te falo? É uma busca passiva. É uma busca passiva. Você tá na internet para ser encontrado. Ou para você entregar o seu site para alguém que você já está conversando. E aí você fala, pô, tem um site, vai lá no meu site, me visita. Mas não pode parar por aí. Você tem que procurar cliente, é busca ativa. É você ir atrás de cliente, encontrar cliente. Não é ficar fazendo marketing da esperança, que é sentar e rezar. Não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Vender é correr atrás de cliente, gastar energia com isso, tá? Eu já falei isso em outras lives, por exemplo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar a sequência lógica minha aqui. Da sua lista de prospectos, né? Eu falei aquele tanto de possibilidade que você tem ali e você vai fazer contato com essas pessoas por telefone ou até pelo WhatsApp, mas é contato. Você não vai oferecer serviço nenhum ambiental. A sua fatia do queijo, você vai entregar ela pessoalmente, presencialmente para o seu prospecto. Telefone é para você ligar para conversar ou com o dono da empresa ou com o setor de meio ambiente daquela empresa. Você não vai... se você fizer isso, você não vai vender. Quando alguém do telemarketing te liga, você não fala que você está em reunião, que você está na rua, não estou escutando, para ele dar end no telefone. É muito fácil falar não por telefone. Então você tem que procurar vender pessoalmente. Então você vai usar o seu telefone para você conversar com o dono da empresa ou com o setor ambiental daquela empresa para agendar uma reunião presencial. Você tem que marcar uma reunião presencial. É aí que você aumenta a sua chance de vender. E aí você vai... a dica que eu dou é o seguinte. Eu já falei isso em outras lives, mas eu repito aqui. Professora, chegou aí. É o seguinte, você vai pegar o telefone para agendar, não vai vender por telefone, vai marcar reunião. E a minha dica para você é o seguinte: não fica ligando picado, vou ligar na segunda, vou ligar na terça, na quarta. Pega eu não ligo para potencial cliente nem na segunda, nem na sexta. Isso é uma estratégia que eu tenho de erro e acerto, tá? Porque na segunda-feira o cara tá correndo atrás da semana que passou. E na sexta-feira ele tá despedindo da semana que chegou, né? Então eu ligo para um prospecto meu, não para um. Eu faço uma lista de potenciais clientes e eu ligo para eles, por exemplo, na quarta-feira à tarde. E aí eu tiro a quarta-feira à tarde para só ligar para cliente. Por exemplo, você pode escolher uma terça, uma quinta. Eu escolho quarta à tarde, que é um meio de semana à tarde. As pessoas estão no meio da semana, mas estão lá trabalhando. Eu ligo na quarta-feira à tarde e eu ligo para um monte. Eu pego uma listinha e começo a ligar. E eu não ligo porque eu quero fechar mais primeiro. Eu ligo, na verdade, porque eu tenho menos chance primeiro e começo a falar, mas eu ligo, isso chama batching process. É você fazer um processo do início até o fim. E aí, então, eu vou ligar para cliente só naquela tarde de quarta-feira e vou começar dos clientes mais frios para os clientes mais quentes e eu vou ligar e vou falar a tarde inteira vendendo. Porque na primeira ligação você começa meio xoxa, igual o começo de live aqui. E aí na segunda você já está falando melhor, na terceira você já está falando bem pra caramba, na quarta você já vai, na quinta você vai, na sexta você já está federal. Então tira uma tarde, liga para um cliente, para os seus clientes, prospectos, para agendar a reunião e tenta marcar as reuniões também, se for na sua cidade, para no mesmo dia também, na sexta-feira ou na outra semana tentar marcar nos mesmos dias, porque ficar saindo e voltando da sua casa, do escritório para fazer reunião, se for o dia que a gente é meio refém de cliente, assim, né? Mas se você conseguir conciliar tudo na sua agenda e não ficar tão disponível para essas pessoas. Se um potencial cliente me liga hoje, agora à tarde, agora aqui, e fala, Leandro, amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã, eu preciso que você esteja aqui no meu escritório. Eu falo para ele, a minha manhã de amanhã já está extremamente ocupada, e a minha tarde de amanhã também está extremamente ocupada. Porque se você fala assim, que você vai lá, o que você acaba de falar para esse cliente? Você está muito disponível.
E quando você está muito disponível, você está pouco escasso. E a escassez vende pra caramba. A escassez vende pra caramba. Então você tem que ter tática e técnica de venda de não estar 100% disponível, por mais que você esteja rezando para esse telefonema acontecer, mas de hoje de noite para amanhã cedo, você não vai se disponibilizar para atender um prospecto seu e ele vai querer encontrar com você sim, e você vai mostrar escassez para ele, ele vai te dar mais valor do que ele te daria se você fosse lá amanhã correndo, entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês. E trabalhe em home office no começo, na minha opinião, você não precisa ter um escritório lá na Zona Sul, grandão. O meu tipo de negócio hoje é isso, a gente não tem sala de reunião, a gente tem um escritório pequenininho aqui na Avenida do Contorno, e quando a gente tem reunião, eu vou lá no coworking, converso, ou eu vou num café legal aqui, né, BH, ou eu vou num restaurantezinho, numa panificadora, e faço reunião porque a gente não recebe cliente igual dentista, né? Consultoria ambiental recebe cliente de vez em quando, então você não precisa de ficar recebendo, você não precisa ter um consultório de consultoria ambiental. Você pode ter um escritório de consultoria ambiental e de vez em quando você reúne, quando precisar reunir, você escolhe um lugar legal e que tem um pouco de privacidade e conversa com o seu potencial cliente. O Danilo está dizendo isso aí, que ia falar isso agora. Como recusa sendo que está com sede de ter um cliente? Cara, escassez. Na verdade, é isso que eu estou te falando. Se o cara te chama hoje para ir lá amanhã cedo, e ele não puder esperar até na sexta, cara, é porque ele tá morrendo, ele tá nas últimas. Mas, em geral, quem te procura pode esperar até na sexta-feira de manhã, entendeu? A escassez, entendam isso, gente, a escassez vende pra caramba. Quem é mais ocupado, ou se demonstra mais ocupado, com integridade, obviamente, né? Mas se você se demonstra mais ocupado, você vai vender mais. Se você é muito disponível, você não vai vender tanto. Não quer dizer que você não vai vender, mas a escassez é uma técnica de venda fenomenal. Eu indico para vocês usarem a escassez. Não dar preço nessa primeira reunião com o cliente, gerar ansiedade nele. Tem umas técnicas aí de venda que chamam gatilhos mentais. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, são técnicas de venda que você não vai aprender da noite para o dia, né? Mas você aprende essa linguagem aí de como que você vende bem. Então, é isso que eu estou dizendo. A consultoria ambiental não é só a técnica da consultoria ambiental, não. Existem técnicas de venda, tá? Vocês podem aprender técnicas de venda, poder de persuasão. Existem técnicas aí que são fantásticas. Dá para vender bastante e a escassez é uma delas. Não tenha medo de aplicar a escassez, que você não vai se dar mal, tá certo? Pessoal, querem fazer algumas perguntas? Quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu quero explicar para vocês o seguinte, eu quero explicar para vocês que vocês precisam ser o motor propulsor da ação de vocês, para vocês serem bons consultores ambientais. Existe um mercado fantástico aí para prestação de serviço. Basta você entender essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Isso aqui não é um blá blá blá, né? Estou falando um monte de coisa que é dica importante para vocês terem aí. E é o seguinte, vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer me chamar aí? Amanhã, então, nós temos a terceira parte da AmbiWeek. A gente entra na parte final aí e vai ficar disponível por mais alguns dias. Se você ainda não assistiu às aulas da AmbiWeek, eu gostaria de te convidar para assistir. Se você assistiu às duas, não faz sentido você não pegar mais meia hora do seu dia e se disponibilizar para assistir a terceira. O mercado do CAR e GEL daqui a 5 anos. O mercado do CAR ele acaba no final do ano se esses caras não prorrogar mais, né? E GEL referenciamento de imóvel rural, acho que daqui 5 anos também já encerrou. Esses mercados são cíclicos, né? Teve o boom do gerenciamento de resíduos sólidos, teve o boom do CAR, teve o boom do georreferenciamento, ainda estamos no boom do drone, teve boom de várias coisas aí, teve o boom de hidrelétrica. O mercado ambiental é muito cíclico, né? A parte 2 está lá. Você está inscrito, Leandro? Leandro PVA. Se você tiver, você pode assistir a parte 2 sim, cara. Cara, ô Danilo, eu vou ser bem, posso ser até um pouco rude, assim, mas não quero ser rude não, tá?
Como lidar com um cliente que não queira trabalhar na legalidade com lava garimpeira? Tchau pra ele, cara. Dá um tchau pra ele. Você vai lá e você vai lá, mostra pra ele o caminho, dá a fatia do queijo, mostra pra ele como é que funciona. Se ele não fizer, você dá um cartão amarelo. E se ele não fizer, você dá um cartão vermelho nele. Tchau, cara. Isso aí chama posicionamento de mercado. Ô, Leandro, se você está na AmbiWeek, você recebeu a aula 2, pode assistir. E amanhã quem recebeu o e-mail amanhã vai poder assistir às 3. E eu peço para você não assistir as aulas picadas, tá? Não assista às aulas picadas. Então é isso. Sobre o meu curso Consultor Ambiental Moderno, ele não está com vaga aberta agora. E eu não ensino apenas a parte técnica nesse curso. Eu ensino para você o jogo do mercado, de como que funciona, mentalidade de consultor, prospecção de cliente, né? Venda, como que você, modelo de relatório, estudo de caso, coisas desse tipo. Dou aulas de coach para alguns alunos e se você quer mais um spoilerzinho, você pode assistir a aula 3 amanhã da AmbiWeek, que você vai ficar sabendo. E podem fazer perguntas aí e eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Se você está assistindo a AmbiWeek, deixa seu comentário lá para mim, sua dúvida, crítica, sugestão, lá na página da AmbiWeek. Eu não estou assim, conseguindo acessar o Instagram toda hora, não estou acessando meu Facebook, porque a semana da AmbiWeek ela é bem puxada. Toda hora tem que trabalhar. Rafael, são 3 aulas. A quarta... Já até vou estar dando outro spoiler para vocês aqui. A quarta vai ser uma live que eu vou fazer no sábado às 10 da manhã. E pode assistir as 3 aulas lá, elas vão ficar até no sábado, Rafael Ribeiro Costa. As aulas da AmbiWeek elas vão ficar até no sábado. No sábado eu vou tirar elas do ar, tá? Porque essa semana dá muito trabalho, assim, é muito bom, é prazeroso, mas a gente cansa, é uma carga puxada. A gente vai gravar agora um pedaço da aula de amanhã para poder subir ela lá para a página. É um trampo danado. Então, assim, dá para assistir as 3 aulas, mas no sábado sai do ar, cara. O Danilo tá falando que tem um colega que foi taxado de enrolar o cliente, mas ele deu o caminho das pedras e o cliente não seguiu. Então, cara, se o cliente não seguir, é o posicionamento nosso de mercado, cara. Por mais que você precise, não fica batendo cabeça com esse tipo de cliente, não. Porque o cara... O certo é certo mesmo que pouca gente faça, né, cara? E o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Então, se o cara quer continuar fazendo errado, ele vai fazer errado. Não adianta você mudar. Tem um ditado que o meu pai falava, cara. Meu falecido pai falava que burro velho não nasce dente. Então não adianta, cara. Eu acho que tem jeito de notificar, mas não mexe com isso não, cara. Deixa a vida dele. Deixa uma hora alguém denuncia ele. Não sei. Eu fico, sei lá. Eu não sei. Eu só sairia fora e talvez comunicaria para o órgão ambiental que eu não presto mais serviço para esse cara. Então, obrigado a todos vocês que comentaram aqui. Eu não tenho só o Instagram, né? Tem Facebook, tem o YouTube. Peço a vocês que, se puderem, vão difundir aí o conhecimento da área ambiental. Amanhã, às 8 da manhã, tem a aula 3. Vocês vão assistir a aula 3. Está disponível no e-mail de vocês. A AmbiWeek está acabando. Foi uma semana muito legal, bem bacana. Fico feliz de tudo isso que aconteceu. Centenas e centenas de pessoas assistindo às aulas. Amanhã, então, às 8 da manhã, eu vou dar o passo a passo para você de como ser um consultor. Vou te dar um passinho atrás do outro para você ser consultor. E como que você vai fazer para desenvolver o seu negócio. E cadê a Ana Clara? Eu queria mostrar uma pessoa muito especial aqui, que está aqui comigo. Ela é a filha do Igor Janotti. Ela é a minha sobrinha emprestada, que é a Aninha. Olha que gracinha. Trocou de roupa, ficou toda lindinha para aparecer aqui na live. Fala oi. Oi. É muito legal isso aí. A gente faz o que gosta, trabalha com as pessoas que a gente gosta. E dá um tchauzinho. Tchau. E fala pro pessoal assistir a aula amanhã, às 8 da manhã. Assista a aula às 18 da manhã. Às 8, 18. Às 8. Um abraço para vocês, pessoal. A Aninha tá mandando um beijo. Muito legal. Ela é linda mesmo. Você fez sucesso aqui, tá? Falaram que você é linda. Que legal. Ela é minha sobrinha emprestada. Ela é filha do Igor, né? Do meu parceiro aqui da Winworks. E eu agradeço a vocês, gente. É muito legal. A gente tá fazendo o que gosta. Eu tô aqui com muito prazer conversando com vocês. É um prazer enorme mesmo. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou deixar ela disponível por mais 24 horas.
A gente vai se ver amanhã às 8 da manhã. Tem essa terceira parte aí da Ambi-Week. Amanhã vocês conseguem fechar o quebra-cabeça. E eu te vejo do outro lado. Um abraço e tchau. Valeu. Obrigado a todos. Tá rodando. Fechou? Tá rodando aqui. Sim, pode fechar.